Fala, galera. Vamos lá. Sejam bem-vindos para mais um podcast. Você já começou? Já. Então vai, você começa agora. Vai? Não, se você quiser começar. Não, vai agora. Ficou bacana. Bora. Fala, galera, estamos no ar. Esse é mais um Chega Aí Joe Podcast. Eu sou o Leandro Fortes e aqui tá o Gustavão. Boa noite, galera. Firmes e fortes. Beleza, mano? Semaninha maravilhosa, não? Semana boa. Esse é o Chega Aí Joe número 6. Galera, antes da gente começar o nosso vídeo, vamos curtir, vamos Boa. compartilhar, vamos se inscrever. A gente precisa muito do apoio de vocês. A gente toda vez implora para vocês nos ajudarem. A cada episódio a gente melhora vídeo, áudio, background, everything. Para que vocês... Eu falei everything. Yes. É porque eu falei background. Que vocês tenham eu muitos juntei. assuntos, temas, vocês podem se interagir com a gente. Então se inscreva no canal, E não perca os próximos episódios. curta e ative o sininho para você não perder. Beleza? E hoje vamos ter aqui Walter Linhares. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse é o cara. E eu já quero começar dizendo o seguinte. Estamos sentindo sua falta lá naquele restaurante, cara. Oh, meu Deus. Puxa vida. Obrigado. Eu fico muito feliz de ouvir. Às vezes, eu sempre vejo alguns clientes que a gente tem, porque afinal de contas foram 4 anos trabalhando no restaurante. Então, assim, a gente conhece muita gente, a gente faz muitas amizades. Ao mesmo tempo que eu fico feliz de ouvir, né, que às vezes as pessoas estão sentindo falta da gente, eu também acho um pouco ruim, porque a gente sai, mas a gente quer que o ambiente continue crescendo, né? Mas eu fico muito feliz. Cara, você era o destaque ali do, Meu Deus, obrigado. do lugar. A Do gente vem, referência, não é? A gente ia no bar, principalmente no bar, porque aquela caipirinha que você fazia Oh, lá. meu Deus. Ufa. Fala aí, produção, a caipirinha não era boa? O Leandro acho que nem vai mais porque você não tá lá Não mais. vou. Ele falou Oh, assim, meu cara, Deus. eu só ia por causa dele. Falei Vamos mesmo. organizar um dia para atender todo mundo de uma vez. Não, agora você viu que a gente tem um bar aqui atrás, né? Ah, eu vi ali atrás. Não precisa ir lá, você vem pra cá. Meu Deus, eu Fazer um gostei da ideia, churrasquinho, gostei aí da faz um ideia. churrasquinho já, aí já faz logo O tudo. verão tá né? chegando já, então a gente Verdade. organiza e vamos fazer um note disso aí. Vai ser bom. Obrigado. Eu tô feliz que você tomou outros rumos aí. Eu tenho certeza que você tá muito melhor agora. Ai, ó, gente. Mas vamos começar do começo? Vamos. Fala pra gente. Eu já sei de onde você é, mas fala um pouquinho de você, de onde você veio, quando que você veio pra Ok. América e tudo mais. Fala aí. Vamos lá, meninos. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado por vocês, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite de vocês e contar um pouquinho da história de todos nós que viemos, né? Saímos, deixamos a nossa casinha, a nossa terra e a gente em busca de realizar sonhos e, como se diz, a gente sai para realizar sonhos, mas a gente cresce também, né? Bom, eu tô com os meus 37 anos hoje, sou de Goiás, sou do interior de Goiás, sou de Piranhas, sou na cidadezinha bem do interior. Tem uma cidade no Goiás que chama Piranha. Tem, em homenagem aos peixes que tem. Mas uma cidadezinha tem muita? A gente tem bastante. Piranha? A gente tá a 3 horas de Goiânia, de carro, né? A gente tá a 3 horas e meia de Goiânia, mas a gente tá lá no nosso... tem É aquela nossa piranha cidadezinha. mais escura ou aquela mais amarela? A mais amarela, Vai ter... Hoje eu acho que não tem Aqui muito. entende de peixe, viu? Esse aqui entende de peixe. Mas... Essa amarela é grande, carnuda, né, cara? Ela é Só maior. gosta de fazer Isso, ela é caldo maior pra também. caramba. É, Yeah. isso Mas mesmo. lá em Brasília tem umas piranhas grandes carnudas também. Mas é o tipo, né? Ai. E aí? E vim em 2012, eu comecei essa história de... Eu sempre gostei muito de viajar, mas assim, internacionalmente eu nunca tinha conhecido nenhum outro país. E em 2012 deu o desejo ali de realmente tirar o visto e vir para os Estados Unidos. Só que eu não sabia direito como que funcionavam as coisas, eu não sabia como que era documentação, como é que era passaporte, essas coisas, eu não entendia de nada. Eu só sabia que eu queria entrar no avião e queria vir para cá, passear, aproveitar, viajar. E aí eu conversei com a tia minha, ela falou bem assim, eu tive 2 primas que tinham ido para Paris uns 2 meses antes. E teve uma assessoria que assessorou elas muito bem. Inclusive, tem essa assessoria em Goiânia até hoje. Então, meninos, quando eu não conheço de um assunto, o que eu faço? Eu vou atrás de quem
conhece um assunto e eu pago para a pessoa fazer. Lógico que eu procuro um profissional bacana porque eu não queria que realmente desse errado. Eu queria porque se trata de um processo muito delicado e tá, tudo bem, se desse errado, você podia aplicar novamente em 3, 6 meses depois, mas eu não queria que desse errado, eu queria que desse certo. Ficasse toda hora negando. Isso, fica chato, né? Porque fica no seu histórico lá, tá, esse cara veio aqui há 3 meses atrás, foi negado, vamos ver qual que é o problema dessa vez hoje. E aí você também gasta, porque eu era do interior, então era em Brasília, o lugar mais perto, então você tem todo esse translado, toda essa que você vai e volta, isso é custos e tempo, né? E eu tava quase formado em dezembro, no Brasil eu sou advogado, e aí eu peguei e falei assim, bacana, então me dá o telefone, sou advogado no Brasil, e eu peguei e falei assim, bom, me dá o telefone dessa agência, vamos conversar com essa mulher. E eu não tinha passaporte, não tinha nada. E aí ela pegou e falou assim, Walter, ok, tira seu passaporte primeiro, porque a gente precisa do seu passaporte pra frente, que é comigo. Falei, bacana, comecei com o passaporte, e aí comecei a conversar com ela pediu inúmeros papéis, muita documentação, muito papel. Falei, bacana, né, tá tudo certo. E naquela época, isso em 2012, tá, isso não sei como é hoje, mas em 2012 você ficava 2 dias em Brasília. Foi a última vez que eu fui em Brasília, né? Você leva o passaporte, você vai um dia lá no Venâncio, lá naquele caso, faz a foto tira as e fotos, no outro dia que é a no dia entrevista. seguinte você vai na entrevista, é isso mesmo. Foi o último dia que eu fui em Brasília. E aí eu fui rapidinho ali no primeiro dia e no segundo dia era realmente a entrevista. E só tinha eu, com essa agência, só tinha eu agendado no dia, então foi eu e ela. Enquanto ela ficou, eu sou muito feliz porque eu nunca esqueço dessa frase. Tudo que você começa certo, você termina certo. Talvez você demore um pouquinho de tempo até você concluir. Mas quando você já começa algo errado, eu acho que a probabilidade de dar certo, eu acho que é muito menor do que quando você começa certo. Até porque quando você começa errado, você tem que fazer várias coisas erradas durante o processo. Isso. E principalmente quando você se trata de documentação americana, você tem que ser muito honesto em tudo que você aplica. Porque eles têm acesso a tudo que você tem, então eu não queria que desse errado. Eu queria que desse claro, certo. É sim, não. Isso. Não tem talvez, deixa eu ver, não existe não. isso. Tanto é que quando dá errado, né, já te devolvem o seu passaporte e já explicam o porquê que deu errado. Eu não sei, né, porque não foi o meu caso, mas eles te explicam o motivo e você já vai pra casa. Então você não fica com dúvida. Eles vão me ligar daqui 3 dias, vão mandar um e-mail daqui 1 semana. Não. Eu fiz um processo ajudei, né? O Dudu. Do Dudu foi assim: recebe uma cartinha avisando que não atende os requisitos. Os requisitos, Só isso. Basicamente isso. Aí, ele nem foi fazer a... Ele fez. Quando você recebe a carta, acho que você recebe a carta depois. Na hora. Não, você recebe na hora. Sim. Ele já te devolve, você já pega tudo ali, inclusive já o documento. O passaporte, isso. Quando eles te devolvem um passaporte é porque deu errado. Isso. E eu, graças a Deus, enquanto ela ficou procurando o parking lot lá de fora, eu entrei e já estava assim, com tudo muito bem separado. Ela é advogada também, ela separou documentação pessoal, documentação da faculdade, tudo por cores na pasta de documentos e fui pra entrevista. Foi muito rápido. Perguntou o básico, né? Me perguntou o básico, a gente falou sobre isso antes, uns minutinhos atrás. Foram praticamente 3 perguntas, mais 2 perguntas dentro de uma pergunta. Sim. Porque uma pergunta que eles te fazem não é só uma pergunta, tem 3, 4 perguntas dentro de uma pergunta só. E eu tava formando em dezembro e eu tinha falado pra minha avó que eu não queria a festa da faculdade, eu queria a viagem. E uma das perguntas que ele me fez foi: pra onde você quer ir? Eu falei: olha, eu nunca vou esquecer dessa frase, eu desejo conhecer os Estados Unidos porque eu ainda não tenho visto, então eu tô buscando algo. Aí ele falou: mas você vai deixar seu pai sozinho? Aí eu falei: não, mas eu não moro com meu pai, eu moro sozinho. Até pra onde você quer ir? Eu falei: eu desejo conhecer Orlando e Nova York, porque tava dezembro, então eu queria ver a neve, aquele sonho que a gente tem. E aí ele falou assim: tá, mas aí como é que você vai fazer com a questão do seu pai? Seu pai vai ficar com alguém? Aí eu falei: não, eu falei pro senhor, eu moro sozinho. Ele: ok, mas por que você quer viajar? Por que você quer viajar agora? Eu falei: porque eu tô formando agora, e realmente eu tava formando, e minha avó me deu a viagem, minha avó não me deu a festa, eu não queria a festa. Você tem certeza que você não quer a festa? Eu falei: não, porque a festa vai durar 4, 5 horas, chato, e a viagem vai durar pro resto da minha vida, nunca mais vou esquecer a viagem. Ele queria saber se tinha algum pega, né? Isso, justamente. Né, só que eu falei:
não, realmente não. É isso que eu quero, porque eu tenho a viagem programada, mas eu preciso de passar por esse processo primeiro, que é a questão do visto. Ah, mas então você não quer a festa? Eu falei, não, porque a festa vai durar 4 horas, 5, 6 horas, e a viagem vai durar, que eu tinha planejado 12 dias, e vai dar que eu vou algo que eu vou lembrar pro resto da minha vida. E deu certo. E quando eu só saí pra fora, a minha assessora tava procurando o parking lot ainda. Ela ficou muito assustada, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Ela falou, ela só fez assim ou assim. Eu falei, não, deu tudo certo. O que foi? Ela, Walter, conta pra mim o que aconteceu. Eu falei, olha, me perguntou isso e isso. E eu ainda perguntei, cadê meu passaporte? Que ele manda de volta lá pra aquele local pra você retirar com depois. o local do endereço que você preenche. E eu não sabia de nada, porque quando o passaporte chegou, ela me ligou muito mais feliz do que eu, porque tinha dado certo tanto o B1 quanto o B2. E eu não sabia o que era B1 e B2, né? Naquela época, isso em 2012. E ela falou assim, Walter, o seu foi aprovado tanto para turismo quanto para negócio. Então, tanto é que todas as vezes que eu viajava, eles me perguntavam, você tá vindo a turismo ou você tá vindo a negócios? Eu falei assim, não, eu tô vindo a passeio mesmo. Então, quando eu já tava com o Green Card, mas eu ainda usava o passaporte brasileiro. E aí eles perguntavam se você tá vindo a negócios, a turismo, o que é? Porque por causa do visto B1 e B2, sim, que aí eu já sabia o que era, eu já sabia mais ou menos responder o que era. Mas, graças a Deus, deu certo em 2012. Mas eu nunca consegui vir. Consegui vir em 2016, porque logo em seguida eu trabalhava para o Estado, troquei de secretaria, mudou minhas férias, então sempre não dava certo de vir. Mas hoje eu digo que foi a melhor coisa não ter vindo naquela época. Por quê? Eu tinha uma mentalidade totalmente diferente de 2012. Então, eu não tinha noção, eu até falo por isso hoje mesmo, quando eu vim em 2016, eu falo que eu sou muito leigo com algumas coisas, porque eu não tinha noção do que era realmente esse mundo dos Estados Unidos. Tanto é que eu vim realmente, eu queria passear, eu queria conhecer, eu gosto muito de viajar, então assim, eu queria realmente vir, conhecer, passear e descobrir o que era, ficar aqui meus 4, 5 meses, que era o tempo legalmente que a gente pode ficar, de 1 até 6 meses, e voltar para casa. Então, e só que nesse tempo eu falei, bacana, então vamos lá. E aí sim, quando eu cheguei em 2016, que eu falei, bacana, é isso aqui que é Estados Unidos. Caramba, tu pegou o visto em 2012 e vim em 2016. E tu só veio em 2016? Yes. O visto, você pegou o visto para 10 anos, então? Acho que foi. É só para 10 anos. Acho que é 10, não é? Tinha uma época que eles davam visto para 5 anos. Eu acho que foi anterior a 2004. A gente não lembro. Com o Alex. O Alex tirou. Eu Alex acho que eu já escutei alguma coisa dele, sobre era isso 10 mesmo. anos ainda. Acho que é mais ainda. O meu primeiro visto foi em 93, 92. O meu visto já foi de 10? Era de 5 anos. De 5. A primeira vez que eu tirei foi de 5 anos. Aí quando eu renovei o passaporte em 2000, sei lá, 99, alguma coisa assim, antes de vencer a gente renovou. Aí foi para 10 anos. Sim. No caso, 2000 e... Você renovou? Eu já fiz 5 renovações, eu já nem... Uau. E o meu já foi, eu acho que já... acho que já foi de 10, porque eu ainda tenho... Não, eu já tenho outro passaporte hoje, mas acho que foi de 10 sim. Acho que eu tive 2 de 5 e 2 de 10. É isso. É porque tu começou a tirar visto pra vir pra cá? Menino, né? Criança. Você era criança. E quando você vê, como é que tava seu inglês? Péssimo. Eu não falava inglês. Eu não falava. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que a maioria das pessoas enfrenta. É o que eu falo pra todo mundo isso hoje. É uma frase que eu nunca vou esquecer dessa frase na minha vida, que o meu esposo falou pra mim em 2017. O inglês, ele abre e fecha portas para você, Walter. Eu digo que o inglês fecha portas. Por quê? A gente saber se comunicar, você vai muito além. E quando eu nunca fiz inglês no Brasil. Então, assim, eu não falava nada. Meu inglês era muito ruim. Mas eu não tinha vergonha. Então, eu sempre falo isso até hoje. Por exemplo... Cara, é foda. Esse é fundamental. Não ter vergonha, não ter vergonha. É o principal, velho. Eu lembro, eu trabalhei no Rio, né, onde vocês me conhecem. Eu trabalhei no Rio há 4 anos, só que o meu nível de inglês era muito ruim, mas o meu salário era muito bom. Mas eu tinha o meu goal da minha companhia aérea. Então, o que eu fiz? Eu tinha que melhorar meu inglês, e então foi um passo muito decisivo que eu tive que dar. Por quê? Eu falei assim, bom, então o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar para Fogo de Chão, porque o Fogo de Chão é um restaurante internacionalmente conhecido, e tem um salário muito bom também, e o inglês. Meu goal no Fogo de Chão não era salário, meu goal no Fogo de Chão era o meu inglês. Foi o primeiro lugar que você foi trabalhar?
Eu trabalhei no Honda, no Rio de Janeiro, em Marieta, por 4 anos. Fiquei lá 4 anos. E aí, só que eu já tinha o sonho Rio de Janeiro da Delta. era um... O Rio Steakhouse. Rio Steakhouse. Yeah. Você fala, eu trabalhei no Honda no Rio de Janeiro. Isso. Aí, pra quem não sabe o que a gente tem aqui, acha que você trabalhou lá no Rio. Não. Rio. Foi, eu trabalhei em Marieta por 4 anos no Rio, que o Honda tinha um restaurante, aí ele abriu o bar e quem abre o estabelecimento tem que ter uma autorização do governo da Geórgia para vender o álcool. E eu também preciso de uma autorização para me servir o álcool para vocês. Então são 2 autorizações que a gente precisa. Ele precisa de a 2 gente falando licenças. sobre isso, 2 licenças falando sobre álcool, porque o álcool para nós é extremamente rígido, né? Sim. Eles são mais rígidos com o álcool do que com a droga. Eu gosto dessa história, que a gente tem um ID, né? A gente tem uma carteirinha de identificação. O Hunter tem a dele do comércio, né? Do restaurante, e eu tinha a minha porque eu vendia álcool para os clientes. E aí, valia de 1 em 1 ano. Aí eu lembro que uma vez eu fui renovar a minha e virei pra moça e falei assim, nossa, é muito rígido, é bem rígido. O critério dessas IDs de permit de álcool, eles são muito rígidos. E você não pode ter problema com corte, não pode ter DUI. Então, assim, são vários critérios que tem pra eles fornecerem ID pra mim. É bom você falar nisso, porque muita gente não sabe como é. No Brasil, qualquer esquina vende álcool. Não, a gente até qualquer pessoa vende, em boteco não tem nada. Aqui, além do estabelecimento ter que ter a licença, a pessoa que tá atrás ali do balcão tem que ter também. Tem que ser licenciado, porque ela vai determinar a hora que quem tá ali bebendo vai parar de beber. Isso. Ele me falou sobre isso. E se ele não... É. Você falou isso com ele? Não, você me falou. Ah, sim, a gente é foi em verdade. Helen, aí ele falou, ó, tá vendo essa moça aí? A gente acha que ela só tá servindo, né? Ele falou pra mim, ele falou, não. Ela tem uma responsabilidade. Porque eu falei, bicho, esses caras estão pegando uns copos gigantes. Ele falou, mas quem tá servindo. Ele já tinha falado, quem vai. Quem vai lá no bar. Se ela falar que não vai beber e ele encher o saco, ela chama a polícia na hora. Então, assim, daí. a gente é automático. E outra. Isso é tão sério porque até 5 milhas, vamos supor, eu atendi vocês 2 e eu tenho um controle de álcool de vocês 2. Vocês não podem chegar lá e querer comprar. Você quer comprar uma tower de chopp e você querer uma tower de chopp. Eu não posso vender pra vocês. Por mais que vocês tenham dinheiro pra pagar, mas eu não posso. Por quê? É muito álcool pra uma pessoa só. Eu posso vender, vamos supor, 3, 4 cervejas long neck, né, que a gente fala no Brasil, pra você. Aí se você começar a ser estúpido comigo, eu tenho autorização de tirar você do bar e você não pode nunca mais voltar lá. Então, assim, eu ligo pra polícia, só falo quem eu sou, falo minha ID, falo que eu trabalho no bar. 2, 3 minutos, chega a viatura, te recolhe e você nunca mais volta lá. Então, assim, muito rígido, é muito rígido. Interessante isso aí. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, moça, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por que vocês são tão rígidos com a questão do álcool e vocês não são tão rígidos, eu não vejo tanta rigidez quanto a questão da droga? Ela falou assim, Walter, deixa eu te explicar uma coisa. A pessoa que realmente, geralmente, meu inglês era muito pouco, ela fazia índice de gráficos assim comigo. O índice de pessoas que nós prendemos por uso de drogas dirigindo é mais ou menos aqui. O índice de pessoas que nós prendemos, eu tô falando de Cobb, de Marieta, da região de Cobb, né? Porque o bar era em Cobb. O índice de pessoas que são presas com índice de álcool é aqui. Porque quando você tá bêbado e tá dirigindo, a gente não tá preocupado com você que tá bêbado. Nós estamos preocupados com a família que tá voltando da igreja e você fura o sinal e mata todos os membros daquela família. A nossa preocupação é com quem tá na rua. A gente não tá preocupado com você, porque você sabe que você não pode beber e dirigir. Mas você infringiu a lei, isso é um problema seu. A nossa preocupação é as pessoas que estão ali voltando de um casamento, voltando de uma igreja e você pega e fura o sinal e mata uma criança, mata um adolescente. Então, o índice de pessoas que é preso sob substâncias de droga é muito pequeno. O índice é muito baixo comparando ao nível de álcool. Então, por isso que o nível de álcool ele é bem mais rígido do que a droga. É mais... É lógico, tem todo um acesso, ele tem toda ali uma... Não sei qual palavra usar, mas tem toda ali uma segurança quanto à droga, sim, mas o álcool é mais E você forte. já chamou a polícia quantas vezes já? Eu nunca precisei chamar. Eu nunca precisei chamar porque eu falava pros meninos assim, falei, meninos, vamos fazer o seguinte. Eu tinha um carinho muito grande por todos. Por todos. Eu chegava Levava neles, na boa, né? eu falava, meninos, vamos fazer o seguinte, o bar vai fechar daqui 15 daqui o bar vai fechar daqui meia hora.
Vocês querem mais um baldinho? Vocês querem mais uma torre? Pronto. Aí eu já pegava o cartão, já finalizava a conta. Então, assim, eu sabia que daqui 20, 30 minutos era algo que a gente já tinha mais ou menos programado, o tempo que você ia gastar para beber. Eu já finalizava a sua conta e de lá você já ia embora. Aí eu não podia vender. O pessoal deve estar sentindo falta dele lá, hein, Joe? Isso é tão... O pessoal tá sentindo falta dele lá. Demais, eu falo com aquele direto. Falo, cara, pô, não tem nem graça ir lá mais. O Walter não tá lá pra... Oh, meu Deus. Sério, já falei isso com ela várias vezes. E é tão sério a questão do álcool que até 5 milhas do estabelecimento, se o policial te parar, ele vai perguntar onde você estava, ele vai voltar lá em mim e vai perguntar o que estava acontecendo. Até 5 milhas. 3, 4 milhas, 3, 5 milhas. Ele pode ser responsável pelo acidente que foi causado pelo cara que bebeu. Porque ele serviu álcool demais para uma pessoa que não tinha... O seu porte físico não suporta 4 shots e 10 long neck. Eu não posso vender isso pra você. A gente faz um paralelo, né, Joe? Porque da outra vez a gente vem falando sempre, né? O pessoal vai dizer, pô, é um país que os caras aqui... Isso funciona, né? É uma coisa que a gente sabe que funciona. Não tem? Claro que tem. Pô, você sabe que não vai impedir do cara beber em casa, por exemplo, e sair. Né? Mas ele vai assumir a responsabilidade e é louco, né? Sim, não, se pegar muito... aqui, meu amigo, não vai ter um chance. problema muito sério, porque, principalmente a gente fala sobre isso, principalmente a questão do álcool, porque é algo que nunca mais vai sair do seu recorde. Nunca mais vai sair do seu histórico. Dependendo da companhia que você vai trabalhar, se você tiver um problema com álcool, a gente fala de DUI, às vezes algumas pessoas que não sabem o que é DUI, né? DUI é aquela penalidade que você sofre driving under influence. Se você, dependendo da companhia, todas as companhias que eu conheço, você não trabalha. Quando você veio para cá, conta um pouquinho pra gente o que levou você a ir pra gastronomia. Quando você chegou como turista, conheceu, fala um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu cheguei em 2016, né? Você chegou desculpa. Você chegou e ficou, tu voltou no Brasil? Eu cheguei e fiquei, eu pensei em voltar, eu fiz a extensão, né? Cheguei em 2016, fiquei ali aqueles 6 meses que a gente pode ficar legalmente, e eu pensei em voltar. E eu peguei e falei assim, bom, o que eu vou fazer agora? Porque eu não queria ficar, a gente fala legal, né? Sem status, você não queria sem status, né? Essa palavra é um pouco pesada. Status, né? Não queria ficar sem status, mas eu também pensei, falei, bom, eu também não quero problema pra mim. Então, conversei com a advogada minha, que eu tenho essa advogada até hoje. Falei assim, Walter, vamos fazer a sua extensão pra você, por 6 meses, pra você ficar. Só que eu não quis pagar o serviço. Né, eu achei que eu entendia a documentação e preenchi os documentos. E nesse tempo, eu ainda não trabalhava no restaurante porque eu não tinha documentação ainda, então eu não podia ir para o restaurante. Trabalhei no house clean um tempo também, trabalhei na construção um tempo também. E nisso, login... Passou alguns meses depois, eu casei, e aí depois que me casei, aí a gente começa a arrumar documentação de papéis e tudo, eu recebi a carta do governo americano precisando de mais evidências porque eu não tinha preenchido. A verdade é que eu não preenchi a documentação correta, que precisava para extensão, mas rapidinho, já 2 meses depois, 45 dias, 2 meses depois, eu demorei um pouco porque eu tive que tomar as vacinas, que é todo aquele processo de regulamentação, e aí sim, peguei e fui pro restaurante. Por que eu gostava do restaurante? Porque o restaurante era um lugar que eu trabalhava, a gente tinha o tip, né? A gente tinha um tip que era bacana, e eu tinha o tip do bar que eu trabalhava, e eu também não gastava com comida. Porque a gente, é uma das coisas, um dos que a gente mais gasta hoje aqui é moradia e comida. E como eu trabalhava no restaurante 5, 6 dias por semana, eu tinha o tip que era muito bom, que é as gorjetas, né, que a gente tinha. E eu também não gastava com comida, porque eu estava no restaurante de 11 da manhã até 11 da noite. Então, praticamente, ficava no restaurante o dia inteiro. Jornada pesada, já salvava. Hein? Era pesado. Jornada pesada, hein, Joe? Às vezes os caras acham que trabalhar em restaurante é fácil, mas não é não, cara. Em pé o dia inteiro, hein? Principalmente porque era só eu que ficava no bar. Né? Então, assim, eu não tinha outra pessoa que ficava nesse horário comigo. Então, as meninas de manhã... E detalhe, a gente só pode começar a vender álcool depois de 11h30 da manhã. Então, eu chegava às 11 da manhã, porque o bar abria 11h30. Né? Então, assim, tinha toda essa rotina, porque não tinha outra pessoa que podia ficar no bar. Né, para vender álcool, porque não tinha outra pessoa autorizada para o álcool. Esse negócio de vender álcool depois das 11...
tem a ver com o Bible Belt? É só aqui nessa região? Ou você está falando Leandro, o que acontece? Isso depende todos os dias. Isso depende muito do condado que você é, mas todos os lugares que eu sei é depois das 11, depois de 11h30. Que eu não sei muito porquê. E domingo é 12h30 só, né? É 12h31, né? Alguma coisa. Eu acho que meio-dia tem 1 hora a mais, eu acho. Meio-dia. Eu acho que eu não sei se o Bible Belt entra nessa questão do domingo ou se é de todos os dias. Produção, o Bible Belt, is this about only Sundays or every day after 11? Sunday. Only about Sunday. Only Okay. Sunday. É uma coisa que o pessoal, muita gente não sabe. Tem uma lei que não é para todos os estados. O Bible Belt, quais os estados que inclui? What Florida. states? Like Tennessee, North Carolina, Carolina do Norte, top of Georgia, Georgia. I think a Florida. Alabama. Então, tem essa região que eles chamam de Bible Belt, que traduzindo seria, sei lá, o cinto da Bíblia, alguma coisa. Baptist. É uma coisa da igreja, que é uma lei que você não pode beber aos domingos antes do meio-dia e meio. Antes de finalizar a missa ali. Meio-dia e 31. 31. É meio-dia É a hora e que eu- 31. Eu lembro que domingo tinha uma hora a Começa mais. a Porra, começar a meio-dia e vender. 31. Yeah. Olha a porra do Kroger lá, meio-dia e 29. O cara tem que Não esperar pode. 2 minutos, Espera. cara. Exatamente. Por causa dos horários acho que das igrejas que tem Isso. que aqui na América a maioria das igrejas americanas os No cultos domingo de são manhã. de manhã. Começa às 9 e vai até meio-dia e meia mais ou menos. It's by county. I By think what? so. It's by county. Some counties don't even sell alcohol at all. It's up to the county. Okay. Is that interesting? I think so. Yeah. Anyways, E fui pro restaurante porque por esses dois motivos, né? Pela questão do salário também, que era muito bom, mas era pesado. Porque é uma rotina de todos os dias, né? Então, assim, aí, essa parte eu já não sabia o que era. Né? Porque quando eu vim em 2016, eu falo que eu vivo nesse tempo, eu vivia meu sonho americano, né? De duas formas. Eu vivia 50% da realidade, 50% do sonho. Que a gente fala assim, nossa, bacana, vamos para os Estados Unidos, é neve em Nova York, a gente vai para Vegas, Hollywood, a gente vai para Flórida. Então, é muito bacana, é muito bonito. Realmente é muito só bonito. pensa nas fotos, né? Fala assim, pô, Justamente. vou tirar justamente. foto assim pra tudo quanto é lado. Só que aí quando você desce aqui e você fala, tá, bacana, aí chegou 2016, mas a gente vira embora. Eu sempre falo essa frase. Você faz 2 malas, né? 2 malas de 23 quilos e vem com um sonho que você realmente tem e deixa tudo pra trás, porque não dá pra colocar tudo em 2 malas de 23 quilos, né? Então... esse aqui deixou 3 malas só de camisa. Então, assim, não dá pra trazer tudo. Você tem realmente o quê? O que você tem? Você tem um sonho e uma vontade ali de crescer e de construir algo que você vem em busca disso, né? E vim embora. Só que quando eu vim, muito humildemente, muito too much falar isso, mas eu não sabia o que era essa realidade toda. De que eu atendia meninos que trabalhavam na construção, que levantavam 5, 6 e meia da manhã e trabalhavam até 7, 8 horas da noite no verão, por causa do horário de verão é diferente. Então, tinha o quê? Eu tinha amigas minhas que trabalhavam, limpavam 4, 5 casas por dia, sabe? De segunda a segunda tinha ali o quê? Só sábado e domingo para descansar, então tinha domingo. Então eu falava, caramba, é isso mesmo que é a América? É isso que é a América. Então, assim, é onde eu fico muito chateado hoje, quando eu vejo muito questão de youtuber colocando isso no youtuber. Eu vejo muito Instagram colocando isso. Aí eu falo, caramba, eu não tô vendo isso. Só coloca vídeo de loja. Burlington. Isso. O que tem de vídeo no YouTube... vou mostrar pra vocês como é que compra carro nos Estados Unidos. Eu falo, carro aqui é caramba, $800, pelo amor de você Deus, compra um carro, não sei o quê. Mas ninguém mostra. Só que aí bicha não sai, o cara não sabe. Aí o cara compra, não consegue transferir. Cadê a tag? O painel tá parecendo uma árvore de Natal, tudo ligado. Você fala, caramba. É isso que eu fico chateado. Eu falo com minhas amigas hoje. Né, bicho? Eu falo assim, caramba, você vê lá um monte de gente faz vídeo. Hoje tem promoção na Ross. Hoje tem promoção de tal. Ok, tem promoção na Ross, mas a Ross não é de graça também. Não é, sabe? mesmo. Não é. Então, assim, você tem que trabalhar pra pagar aquilo. E no Brasil você compra dividido em 3, 4, 7, 8 vezes.
Aqui, se você quer, você tá tudo bem, você quer um Apple Watch, bacana, você vai lá, você compra seu Apple Watch. Você pode parcelar na T-Mobile, você dia pode de comprar trabalho. na Apple, mas sim. Só que aí o cara se desespera, né? Aí você fala, bacana, Nossa, tá, beleza, então como é que vamos lá. pode? Aí no Brasil você compra, você vê, não dá pra comparar valores, é Aqui impossível você comparar chegou valores. aqui, você ficou louco, né? Eu fiquei inexperiente, um pouco, né? inexperiente, mas eu tinha muito medo. Por quê? Eu já tinha isso na minha cabeça. Porque aqui o poder de compra que a gente tem é muito grande. Só que esse poder de compra, ele cega um pouco a gente. Principalmente pela questão do dólar. Porque você trabalha o quê? Uma semana, você ganha aí os seus 500, 600, 700 dólares. Você ia lá e comprava um iPhone. Na outra semana, você trabalhava uma semana de novo, você comprava mais um tênis bacana, um Apple Watch. Então, só que eu já coloquei isso, eu pisei um pouquinho no break, porque eu sabia mais ou menos como que funcionava. Eu sou um pouquinho consumista, eu gosto de viajar, comer bem, vestir bem. Só que hoje eu conheço algumas maneiras que eu posso fazer isso. Roupa não é investimento. Sapato não é investimento. Viajar nem tanto. Eu discordo um pouquinho disso. Viajar porque é investimento, pô. minha médica fala que... Eu falo que vamos colocar a questão da viagem um pouquinho separada ali, um pouquinho. Porque a viagem, vamos dizer, né? Viajar vai te liberar sua mente, né? Então, Isso, assim, né? é um lugar novo, você vai Ele descansar. tá falando que ele é um pouquinho consumista. Entra no Instagram dele, segue ele no Instagram dele, você vai ver. Todo dia ele posta um storyzinho mostrando as camisas que ele comprou, diariamente. Hoje, eu vi hoje. Ele botou 2 jaquetas assim, ó. Acho que uma era essa. Uma é essa. Ele botou essa jaqueta e uma outra. Eu quase mandei uma mensagem pra ele falando: põe a verde, que vai ficar legal no vídeo. Tô com a verde hoje, que a gente nem combinou nada. É os perfumes, é não sei o quê. O que eu faço? Então, assim, eu trabalhei muito isso, porque eu tinha muito medo, porque eu não sabia do meu amanhã. Eu sabia que 4, 5 meses estava tudo tranquilo, mas eu já tinha o meu goal, que era o quê? Tá, eu vou ficar aqui, eu respeito todo mundo que tem essa linha de raciocínio, que vem pra cá e faz o seguinte: eu vou trabalhar aqui 4, 5 anos, vou comprar um apartamento, vou comprar 2 apartamentos, vou comprar 2 lotes. Lógico que eu respeito isso. Lógico que eu respeito, só que isso não era o que eu queria pra mim. Porque eu queria pra mim o quê? Trabalhar, estudar, ganhar meu dinheiro, me qualificar e ter realmente um emprego que eu pudesse desfrutar e conhecer tudo aquilo que eu queria. Que era isso que eu queria. Porque eu falava, eu vou ficar aqui, a minha família toda tá lá, eu vou ficar chorando, vendo todo mundo pelo FaceTime, respeito, eu acho que eu respeito e entendo perfeitamente a posição de cada um, que cada um tem. Você acha que o que mudou para sua permanência, né? Porque você veio para turistar mesmo. Isso. Se impressionou, foi ficando. Fui gostando ali, O que foi mais porque você casou, isso aí que foi que mudou o cenário para sua, você falou assim, agora eu vou ficar. Engraçado, quando eu falo de casamento, eu não queria casar. Eu conheci o Michael, a gente é casado, somos casados até hoje, a gente está casado há 7 anos. Eu não queria, porque para mim foi muito rápido. Porque a gente se conheceu, passou 3 meses, 2 meses, 3 meses, a gente se conheceu e ele começou e falou, a gente começou a trocar ideias sobre casamento. Eu falei, não, calma, tá muito cedo, por quê? Ele, você não gosta de mim, Walter. Eu falei, não é que eu não gosto de você, eu gosto de você, mas você nunca foi casado e eu também nunca tinha sido casado. Então eu falei, bacana, o Michael tinha 41 e eu tinha 30 na época. Eu falei, bacana, você nunca foi casado, eu não conheço você. Eu sei da minha vida, eu sei quem eu sou, mas você não me conhece e eu também não te conheço. E a gente começou a se conhecer melhor. Só que assim, ele queria muito o casamento, porque ele falava assim, não, Walter, mas... Porque nós dois, tanto é que quando a gente foi ver o negócio da carteira de motorista, o Michael não sabia. Tem muitos americanos que não entendem a questão de como é a carteira de... Por que você não pode ter a carteira de motorista? Por que você não pode emplacar o carro? Não são todos que entendem sobre isso. Não é realmente quem entende, quem mexe com escola, faculdade, hospital, essas coisas... São pessoas que são mais entendidas. Mas não são todos americanos que sabem dessa documentação, essas coisas de processo de imigração e tudo. Mas eu não queria. Eu falei, não, eu não quero, tá muito cedo. Eu ainda não sei se eu vou ficar. Eu não te conheço, você não me conhece. Tava naquele processo... Você até pensava em ir embora? Sim, até porque eu não era algo que eu tinha fixo na minha mente de poder ficar e construir tudo. Realmente eu não tinha essa visão hoje que eu tenho hoje. E renovei, tanto é que eu renovei. E aí, quando passar alguns meses que eu renovei, eu peguei... Ele falou pra mim, falou bem assim, eu vou te deixar porque eu vou falar mais uma vez sobre essa história e você não tá me... Você não tá me entendendo, você não tá querendo minha ajuda. Falei, tá bom, a gente vai sentar e a gente vai conversar.
Por quê? Pra mim, o que eu tenho isso na minha cabeça até hoje, meus bisavós fizeram o quê? 75 anos de casado. Então, pra mim, casamento é casamento, é pra sempre. Não é aquilo de que a gente brigou hoje, acabou e pronto. Não. Eu tenho casamento pra mim como algo muito sério. A gente tá junto, vai estar junto pra sempre, né? E a gente deu certo, a gente casou, a gente tá casado até hoje. Aí sim, depois que eu digo o seguinte, é onde eu acho que muitas pessoas não entendem. Às vezes as pessoas vêm pra cá e ainda continuam com a cultura brasileira instalada em você ainda. É lógico, eu sou brasileiro, independente de ser cidadão americano ou não, mas eu sou brasileiro. A gente tem a nossa cultura da gente. Mas a gente tem que entender que você não está dentro do Brasil. Aqui os costumes são diferentes. Totalmente né? diferente. Uau! Então, assim. Eu fiquei emocionado aqui, sim, quase, cara. Quando você. Porque, assim, com todo o respeito que eu tenho, porque você sai. Nós, quando a gente está no Brasil, a gente tem a nossa maneira de se lidar, de se cumprimentar. Rotina, a né? nossa Diferente, rotina. né? Tudo diferente. Aí, quando você passa a entender, que isso foi depois do casamento, que eu fui começar a entender a cultura, o que era, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você comemora no 4th of July, o que é um 4th of July. O que é um Thanksgiving? Aí eu comecei a abrir os meus olhos e falar, bacana, então eu não tô aqui como 85% das pessoas que estão aqui trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar conta, fazer conta e mandar dinheiro pro Brasil. Né? Então, assim, aí sim eu passei a entender o que era. Aí eu olhei e falei, bacana, então pera lá. Então, dá pra gente fazer tudo? Dá pra gente fazer 50%. Aí eu volto lá no meu sonho que eu tinha. Eu posso continuar vivendo aqui, posso viajar, porque eu gosto muito de viajar. Então, assim, e conhecer a cultura, porque eu tenho tanta vergonha de falar isso, mas nós somos. A nossa cultura são 3 frases que a gente é muito difícil de falar. Muito obrigado, desculpa, e se você pode me ajudar. Então, assim, isso é automático. Então, assim, a gente tem que falar essas 3 frases, a gente não fala. Então, assim, às vezes é coisinha rápida. Isso foi muito delicado nos meus 2 primeiros anos. Por quê? Eu tenho uma grande amiga minha, vou mandar um beijo pra ela, né? Que ela mora na Califórnia. Ela virou pra mim e falou bem assim um dia. Falou assim, Walter, os 2 primeiros anos aqui não é fácil. E eu falei, caramba, é verdade. Os 2 primeiros anos, Porque onde eu fico muito chateado, porque as pessoas viram pra você e falam bem assim, nossa, eu vou pros Estados Unidos em um ano, eu vou juntar $40 mil. Eu falei, pelo amor de Deus, o que você vai fazer lá? Fala pra mim, o que você vai fazer que você vai ganhar $40 mil? Que eu quero saber o que você faz. O que é pior ainda, juntar $40 Ela mil. não vai viver aqui. né? Não, porque ela não vai pagar pra conta, ela não vai gastar comer, $40 mil é a Isso. coisa mais fácil. Eu falo, gente, bacana, pera lá. Então, venha pra cá, mas assim, o problema é que a gente tem contas também. A gente tem despesas E também. o custo de vida aqui, querendo ou não, Justamente. é um custo alto, cara. Ia. Aluguel é caro. Você vê, hoje a gente conversou, né? Falei com ele, falei, Joe, a gasolina não para. Ele falou, cara, tá frio. Quando chega o frio assim, não sei te explicar, a bicha dispara a sobe. gasolina. Nós abastecemos mês passado a 2,29, cara. Tá 3,39, 3,42. Gás de cozinha também, eu vi na CNN semana passada, sabe? Eu falei assim, caramba, a gente tá vivendo essa semana na questão do ovo, né? Virou até uma brincadeira agora tá aí. todo mundo botando, né? Então, assim, é isso que eu fico chateado, porque as pessoas postam as coisas no Instagram, postam as coisas no YouTube, essas coisas todas, mas não colocam um vídeo completo. Coloca lá, bacana, um Apple Watch $250. Mas não posso agachado lá. Não. O que você teve que fazer? Rebocando o chão, né? Isso, eu falo assim, caramba, é isso que eu fico chateado, porque as pessoas vêm, é o que a gente mais vê. As pessoas, não, beleza, vou entrar dentro do avião, eu vou vender tudo que eu tenho no Brasil e vou pra lá. Eu falei, não faz isso. Não faz porque você não sabe se você vai se adaptar. Você não sabe qual é a sua fase de adaptação. Depende muito de estados. Eu sempre faço essa pergunta, qual estado que você vai? Porque se a gente falar falando de moradia, a Califórnia é um estado maravilhoso, mas é um dos lugares mais caros do mundo para se viver. Sim. Então, assim, a gente tá, beleza, a gente vai falar o quê? Vamos falar de Nova York. Nova York é muito bom. Só que o frio de Nova York e de Boston, eu falando sobre comunidades brasileiras que tem, é muito frio. Então, dependendo do que você faz, do que você trabalha, você não tem emprego no frio em Boston e em Nova York. Então, assim, tem emprego? Tem. São estados maravilhosos. Mas depende do que você vai trabalhar, o que você vai fazer, onde você vai morar. Então, esses são pontos que você tem que decidir. Eu queria voltar um pouquinho no que você falou, de que você imergiu um pouco mais na cultura americana depois que você conheceu o Michael. Yeah. Os primeiros
Não foi os primeiros 2. Quanto tempo você ficou aqui sem ninguém, assim, solteiro? Solteiro, acho que uns 4, 5 meses. Essa época você assistia TV brasileira, só frequentava... Tudo. Eu quero perguntar tudo, isso, na verdade, porque é o tudo. seguinte, isso é um defeito Yeah. De todo mundo, de né? todo brasileiro que chega aqui. Eu vou falar só dos brasileiros, porque, assim, eu posso falar... O pessoal não quer estudar. Eu posso falar de mexicano também, porque eu tenho amigo mexicano e eu vou na casa deles e tudo que passa na televisão é programa do México. Mas deixa isso de lado que o nosso negócio aqui é com brasileiro. Yeah. O brasileiro chega aqui, primeira coisa que ele faz, ele assina a TV brasileira, porque ele quer assistir a Globo, ele quer assistir Big Brother, Big Brother, tudo. esses caralho. Ele tudo. só vai em restaurante brasileiro, só frequenta mercado brasileiro, Só tem amigo é brasileiro. tudo brasileiro. Yeah. E aí tem gente que fica aqui 20 anos e não sabe falar uma palavra em inglês não fala. por causa desse tipo de coisa. Justamente. Quando eu casei, assim que eu casei, o Mike foi até. Eu falei essa frase lá atrás, vou repetir ela de novo. Foi o Mike que falou pra mim: falou assim, Walter, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalhava na construção nessa época. Eu não vou com você pra uma entrevista de green card sem você chegar lá e você não saber falar nada em inglês. É. Não vou. Por quê? Pro americano, isso é muito ofensivo porque eu tenho que saber me comunicar, porque tem um agente do FBI na minha frente. Pera lá, então como que vocês conversam dentro de casa? Que isso? O que tá acontecendo? Isso pode dar problema pra ele. Pra mim, ok, pra mim tanto faz, mas assim, era ele que tava do meu lado. No caso, pra quem não entende, quando você passa pelo processo de green card, a pessoa está transferindo um poder pra você. E aí depois, pra cidadania, o Estado transfere o poder do Estado pra você. São essas frases que a gente aprende. Então eu peguei e falei, bacana, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pra escola. Porque eu não tinha outra escolha. Não tem como você ficar o dia inteiro no tradutor, é too much, é cansativo. Você perguntar a pessoa se ela quer um café e você não sabe perguntar essa pessoa se ela quer um café em português ou em inglês. E como eu nunca tinha estudado inglês no Brasil, esse foi o meu step, mas eu não tinha vergonha. Quando eu saí do Honda e fui para Fogo, eu trabalhei na Fogo quase 2 anos, a gente abria mesas de 23 pessoas, de 17 pessoas, de 32 pessoas. Eu chegava e dava o meu good morning, good afternoon, my name is Walter, e pronto, e começava. E como eu não sabia o nome de todas as sobremesas em inglês, o que eu fazia? Ao todo eram 8 sobremesas que na Fogo de Chão tem. 4 a gente tinha no Hunter, que tinha no Rio de Janeiro, em Marieta. Então 4 eu já sabia de cor. Mas os outras 4 eu não sabia pronunciar direito, porque meu inglês era muito ruim. O que eu tinha? Eu tinha um álbum no telefone, que eu montei os desserts pronto e mostrava pros clientes as fotinhas. Igual, por exemplo, shrimp. Tinha shrimp and lobster. Hoje minha pronúncia é melhor, mas assim, gente, hoje eu paro e penso, eu falava, meu Deus, como que eu abri essa mesa 2 anos atrás, que vergonha. Mas eu não tinha vergonha. Eu chegava e mostrava foto pros clientes, falava assim, olha, esse aqui é o shrimp com lobster, esse é só o shrimp, porque eu tinha foto. Então, assim, são mecanismos que a gente tem pra caminhar, porque eu tinha um manager que tava do meu lado, mas eu não podia ficar chamando ele toda hora, eu tinha que caminhar sozinho com as minhas pernas. E você foi corajoso, né? Porque você pegar uma bomba dessa pra você estar atendendo é difícil. Eu falo que eu não conheço, eu não conheço. O cara te faz uma pergunta, você já olha assim pra cima e fala, pra mim, a maior dificuldade aqui, né? Que você não entende nada, cara. Pra mim, a maior dificuldade era o bar. Porque no Hunter, a gente, no Rio e Marieta, a gente não tinha um full bar. O que era? No Hunter era cerveja, caipirinha, tower e margarita. Só isso. Mais fácil, assim, mais fácil, era mais prático. Então o quê? E 85% dos clientes do Rio eram brasileiros, então eu não falava nada em inglês. Mas eu já tinha o meu Gol da Delta da minha companhia. Então, o que eu fiz? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ia melhorar meu inglês. Então, o que eu fiz? Fui pro Fogo de Chão. Então, assim, pra mim, a maior dificuldade que eu tinha era o bar. Porque a gente tinha um full bar na Fogo de Chão. Então, assim, eu falava, meu Deus, que merda que é isso? Isso é conhaque? Isso é o quê? Isso é wine? Então, assim, aí eu comecei a o quê? Eu comecei a decorar 3 vinhos por dia. Eu decorava 3 red wine, 3 white wine. Aí eu começava, então vamos pro Scotch, vamos pro tequila. Porque não dava. Eu já tava começando a ter alguns problemas que não dava pra ter. Então, tipo assim, tava tendo coisas que não era... Algumas coisas são permitíveis você errar, outras coisas não, porque cada bebida custava 17, 23 dólares. Então, eu errar 7 bebidas na noite, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mas já errei 3 bebidas numa noite, então isso é chato, caramba, porque cada bebida custa 27, 23, 17 dólares. Tudo bem, pagava? Não, a gente não tinha que pagar, mas era chato, né? Porque prejuízo, né? Era um prejuízo, porque é chato pro cliente, você tá lá comemorando, você me pede um Scott com Jack Daniels, eu coloco lá o quê? Pagava no tip dele depois, porque o cara não ia dar Não,
gorjeta. Fica puto, porque você falava, gente, por que esse cara não tá prestando atenção, sabe? Não é questão, tudo bem, não é que ele não fala inglês. Não, você não tá ali preocupado pra saber se ele fala inglês ou não. Eu pedi minha bebida pra ele. Então, assim, você tinha que estar atento com isso e com o som. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei, bacana, então o que eu vou ter que fazer? Aí eu já sabia os desserts e já sabia os pratos. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vamos memorizar as bebidas. Porque não dava mais. E aí foi nesse gol da Fogo de Chão. Eu falo que a Fogo, pra mim, foi algo... foi... Bom, hoje com a Delta, né? A Delta também, então, são degraus que eu subo até hoje. Mas, assim, a Fogo, pra mim, foi o meu divisor de águas mesmo. Porque, tanto na questão do inglês, quanto na questão de se realmente entender o que é e questão de movimento. Eu não conheço nenhum restaurante de tudo que eu já rodei nesses Estados Unidos que é tão busy quanto a Fogo de Chão. São 700, 800 pessoas por dia. Alô, Fogo de Chão, tá devendo pra gente aí pelo menos uns $2.000 até agora só de merchandising aqui. 4 rodízios, né? 2 rodízios pra mim, não, 6. 2 pro Gustavo, 2 pra mim, 2 pro Valdo. 6 rodízios de carne aí pra gente, viu? Beijo, Carlos. E você só pôde trabalhar nesses locais quando você teve o seu work permit. Porque tanto é que na Fogo também você tem que ter um ID também, por causa do álcool também. Okay. Mas você só pode ter essas autorizações quando você já é portador do Green Card. Porque você tem que ter um documento americano que te dá essa possibilidade para ter esse documento. Então você tem que ter o work permit para você aplicar, para você ter essa drive, para você ter a permit de alcohol, que é a ID, né, de alcohol, e para os trabalhos. E geralmente o quê? Por isso que muitas pessoas vão pro house clean para construção, porque para isso não precisa, né? Você pode trabalhar aí da sua forma que você quer, não precisa pagar taxa e nem nada, e vai embora, né? Não precisa. Eu vejo assim, como você sempre quis se qualificar, então você teve que estudar. Porque a gente escuta muita gente, na obra eu aprendi a falar, né, Joe? Eu aprendi a falar na obra, eu aprendi a conversar de um jeito. Você vê que as pessoas... A pessoa me entende. Eu escuto bastante essa frase. Não, mas eu entendo, eu escuto bastante essa frase. Eu entendo, mas eu não sei falar. Eu tenho que falar um pouco rápido, eu tenho que falar um pouco devagar. Eu falei, não, pera lá. Se você sabe escrever, você sabe falar. Agora, se você não sabe escrever, você não sabe falar. Se eu colocar lobster, se eu escrever lobster, eu sei falar lobster. Porque eu sei escrever. Isso foi um professor da faculdade que me falou. Então, eu falava, bacana, porque eu não entendia. Porque aí, quando eu comecei, é onde você tem que realmente... São escolhas que você faz. Quando eu digo escolhas, eu digo o seguinte. Minha terapeuta, ela fala o seguinte, Walter, o grande problema das pessoas é que ela não chega no seu alvo, porque às vezes o meu alvo tá ali. Quando eu tô quase perto do meu alvo, eu mudo o meu foco. Por isso que as pessoas não atingem 100% do foco que você tem. Por quê? Quando você vai para a escola, quando você começa a estudar, você tem que pensar qual é o trabalho que vai se adequar com a escola ou com a faculdade. Porque aqui essa faculdade é a escola, ou é de manhã ou é à noite. Então o que você faz? Não, meu Deus, mas eu tenho que trabalhar, eu preciso de fazer $1.000 essa semana, eu preciso de pagar aluguel essa semana. Tá bacana, eu entendo, eu respeito que você tem que pagar aluguel, eu entendo que você quer pagar seu carro, eu entendo que você quer comprar seu lote no Brasil. Mas, caramba, consegue entender uma coisa comigo? Se você vive aqui, se você mora aqui, se a sua fonte de renda é daqui, qual é o problema de você pegar o seu dinheiro, você trabalha aqui, investir em você, caramba, conhecer, tá tudo bem, talvez você não tenha documento, mas qual é o problema de você? Eu tava em Colorado essa semana, você pode ir pra Colorado, você quer esquiar, você vai pra Colorado, você quer ir pra praia, você vai pra Flórida. As pessoas, não, mas eu não posso viajar. Não, gente, olha o tamanho que é esse país. Sabe? Então, assim, é onde eu falo assim, caramba, as pessoas pegam o dinheiro e só investem pra falar, não, eu vou embora. Eu moro aqui há 7 anos, eu conheço pessoas, eu cheguei escutando, falando que as pessoas estavam indo embora em dezembro, e estou escutando até hoje essas mesmas pessoas falando que estão indo embora em dezembro. E não vão. Então eu falo, caramba, você está acabando com a sua saúde, com produto, com um monte de coisa, mas você não se preocupa em se qualificar um pouco. Aí onde eu fui para a escola, eu tive que sentar numa cadeira e falar, tá, eu ganhava X, mas se eu começar a estudar, eu vou começar a ganhar Y. Eu falei, bacana, mas isso depois, com o tempo, eu vou ganhar o double de X. Por quê? Não adianta você querer continuar nessa mesmice da vida inteira, porque vai chegar um tempo que você não vai ter saúde mais. A gente, por exemplo, hoje eu tenho 36, eu não tenho o mesmo pique que eu tinha quando eu cheguei a 30 anos.
Então, se você não tem, então, se você não tem o mesmo pique, o mesmo gás, a mesma saúde que você tem há 10, 5 anos atrás. Até quando você vai ter esse pique, essa saúde, para ir enfrentar a construção de 5, 6 da manhã? É lógico que eu respeito, porque não tem nada nesse país que dá mais dinheiro de que construção e limpeza de casa. E o dinheiro aqui é igual pra todo mundo. Igual o cara falou, o cara faz house clean. Meu amigo, tem diferença de dinheiro pra atividade? Não. Aqui dólar é dólar. É dólar. Não importa. Se você faz o seu 120 por dia, se você vai 150 por dia, bacana. No final da semana você tem o seu gol ali. Mas o meu gol era... Falei, bacana, então eu vou pra escola. Aí eu comecei pra escola 2 vezes por semana e continuava. Fiz uma adaptação no meu schedule e na minha agenda, porque eu trabalhava no restaurante nessa época. Falei, bacana, então eu vou pra escola de manhã e trabalho à tarde e à noite. Então assim, você falava, uau... Você sair do restaurante, jornada dupla, né, jornada cara? dupla. Sair do restaurante era quase meia-noite, 7 da manhã eu tava na sala de aula. Saía 11h15, porque meio-dia eu tinha que estar no restaurante. Então eu falava, uau. Mas era o que? Meu gol tava lá. Então o que? Você se esforça um pouquinho, porque eu não tinha outra saída. Ou era isso, e graças a Deus também eu não pagava escola por causa do documento, né? Então na minha escola eu não precisava de pagar. Então eram só 2 vezes por semana. E aí depois eu fui mudando para 3, depois eu mudei para 4 dias por semana. Aí foi quando você vai melhorando o seu level ali, você vai mudando os dias de salas. E aí foi bacana. Graças a Deus completei meu ESL. Quanto tempo você ficou? O ESL ao todo são 2 anos. Caramba. De ESL para você ESL quando a gente fala ESL, o ESL é como se fosse o ensino médio e fundamental no Brasil. Mas para você ver, né? Você vê que daquele cara, né, que veio para turistar e tudo, você vê, olha o processo, galgando, depois 2 anos para estudar, para aprender. Fiquei muito feliz dia que eu peguei meu certificadinho. Eu volto é um cara de visão. Eu vejo você como um cara que tinha um objetivo, que tinha de visão, que foi lá e tentou e lutou para conseguir o que queria, estudou. Tinha um propósito ali, um foco, um negócio que você tava buscando. E o finalzinho ali que eu falo que é a cereja, né, do meu gol, do meu bolo, que era desde quando eu já tava no Rio de Janeiro, em Marieta, eu tinha o desejo de companhias aéreas. Por quê? Eu juntei o útil com o agradável e o financeiro. Que é a minha terapeuta que fala essa frase pra mim. Amanhã eu tenho terapia, eu vou falar pra ela que eu falei dela hoje. Eu juntei por quê? O desejo que você tem de poder viajar, porque pra nós a gente não precisa pagar, né? A gente viaja de graça. E você ser pago pra isso e você ter um lifestyle, né? A palavra certa é essa. Você ter um lifestyle que você pode conhecer, trabalhar, viajar e ainda receber. Mas aí foi foda, porque meu inglês era muito ruim e eu não passava. Não passava. Ao todo de aplicações pra... Até chegar na Delta hoje foram 3 anos e meio aplicando e ganhava não. Eu cheguei numa época, quando eu falo do gol, quando você estava quase chegando perto e você pega e muda seu foco para outra coisa, porque eu tinha 2 gols. Ou eu ia pra Marinha, ou eu ia pra Delta, ou eu ia pras companhias aéreas. Eu tava praticamente dentro da Marinha. E aí eu peguei e falei assim, bom, o que é que eu vou fazer agora? Será que eu vou, será que eu não vou? Tava assim, já tinha passado em vários testes, só que demorava muito, tipo assim, de um teste para outro, era 3 meses, 2 meses e meio. Falei, então tá bom, então deixa a Marinha quieto num canto, meu inglês já tava melhor um pouco, e eu comecei com as companhias aéreas. Só que eu recebia não demais, por quê? Meu inglês era muito ruim, então meu inglês não tava um inglês bacana para as companhias aéreas. Aí o que eu fazia? Eu começava segunda, terça e quarta, aplicava para companhias aéreas que eu nem conhecia no mundo, né? E aí chegava na outra semana, segunda e terça, aquele monte de não. Aí eu ficava muito nervoso, eu falava, não vou mexer com isso mais, não vou, porque não dá, meu inglês tá muito ruim, não vou aplicar isso mais. E a minha terapeuta, Walter, não é assim. É assim que as pessoas desistem dos sonhos e desistem do foco. Por quê? Quando tá quase perto, as pessoas mudam porque acham que tá difícil demais, acham que não vai dar conta. Podia ter desistido no segundo, no terceiro não, mas você sabia o que você queria. Sabia. Foram 3 anos e meio isso é legal disputando demais, não. Foram assim... pessoal, pra muita gente aí, né, galera, que acha que vai chegar aqui já 6 meses já vai estar... Você vê quanto tempo você tá ralando, é um processo. Ralando. E estudando, hein? Porque tem gente que tá aqui. Eu ainda estudo até hoje. Estuda. Eu estudo até hoje, que eu faço 2 vezes, só que hoje eu estudo em casa, mas hoje eu pago, porque eu tenho um professor particular, pago 2 vezes por semana.
hoje eu já estudo uma gramática mais aprofundada e um inglês mais voltado para o aeroporto, que eu estudo hoje, mas eu estudo 2 vezes por semana e pago. Hoje eu não consigo dar de graça mais, não. Então, assim, são steps que a gente tem, porque é onde eu fico chateado, porque as pessoas acham que é só chegar, que é tudo mar de rosas, é tudo muito fácil, é tudo muito bacana. Nossa, eu vou comprar. Eu vi o cara postou uma caminhonetona que ele comprou essa semana, o outro comprou um jet ski, o outro comprou uma lancha. Bacana. Bacana, eu fico feliz que você comprou um jet ski, mas não é o que eu quero pra mim. Sabe, ok, isso aqui é um jet ski? Bacana, compra o seu jet ski. Sabe, então assim, as pessoas acham, nossa, mas eu também vou porque ele comprou, eu também posso comprar. Você pode comprar, não tem problema nenhum, mas o que é o seu goal? É isso que você quer pra agora? Você vai precisar realmente você precisa desse jet ski ou você pode alugar o jet ski pra curtir o verão? Você realmente precisa de um carro novo agora? Até que ponto você está disposto a comprar o seu carro? Que tanto de down payment que você vai dar? Qual é o juro que você vai ter que dar? De 18%, né, Diogo? Você fala bacana. 18, 20, nossa. A galera que não tem Social Security compra carro aí, consegue financiar. Consegue. Isso, que é uma maravilha, porque quando você chega aqui, mesmo se você não tem dinheiro para comprar um carro à vista, você ainda consegue financiar. Só que você paga 18, 20% de juros, enquanto quem tem social paga 4%, às vezes até 1%. E eu falo que não é só a questão do carro, porque você tem outras despesas também. É lógico, você precisa de um carro para se movimentar. Porque principalmente para nós que moramos em Atlanta, aqui não tem transporte público, então depender de Uber é muito caro. E você precisa realmente... O deslocamento é longo, tudo aqui é longe. Tudo é longe. 30 minutos, 40 minutos. Isso, eu falo para minha avó, falei assim, vó, eu vou no mercado, você vai da minha casa no Walmart a 22 minutos, sem trânsito, né? Então você fala, nossa, meu Deus, e porque tudo é longe, tudo tem trânsito, mas é onde você faz aquela escolha, tá? Eu preciso comprar uma BMW, ou eu posso comprar um carro mais inferior um pouco, que vai me locomover da mesma forma, só que calma, bacana, você vai poder comprar sua BMW. Trabalha primeiro, constrói as coisas que você quer, se profissionaliza. Aqui é uma coisa muito da formação, né? Então aqui o pessoal quer muito fazer os savings, né? O pessoal quer salvar porque não vai ter aposentadoria, o cara não tem onde ficar mamando, não tem nada. Se ele não poupar, né? Justamente. Então, se você desandar só para gastar, realmente é um essa paraíso. História de várias pessoas chegam aqui, trouxe $1.000, vai no Walmart, torra tudo. Isso é barato, isso é barato, isso é barato. Isso, é barato, mas não é de graça. Eu sempre falo essa frase. Outra é o quê? Tá lá o cara postou na Ross que tá lá Adidas por $17, que no Brasil, sei lá, ele compra 10. Você fala, tá, mas é $17, mas é $17, não é de graça, caramba. É verdade. Sabe? Mas é aquilo, você vai pra onde você realmente, é isso que você quer. É onde eu falo. Às vezes as pessoas vêm achando que é um mundo que você não tem noção direito o que é. Eu sempre bato nessa tecla, eu falo mesmo. Igual eu tive no Brasil em janeiro do ano passado e tinha um primo meu que tava doido pra vir. Eu falei, bacana, ok. Tinha ele, a esposa e 2 filhas. E onde as pessoas não entendem é a questão de valor de escola pros filhos e a disponibilidade das escolas também para as crianças. Porque isso tudo você paga também. Não significa que talvez, tudo bem, às vezes dependendo, uma criança tinha 7 anos, ela vai pra escola, não precisa pagar. Mas tem um horário para buscar a criança na escola. Vamos supor, 3, 4 horas da tarde, alguém tem que pegar ela lá. Ela não pode chegar e ficar em casa. Uma criança dessa idade não pode ficar em casa sozinha. Contra a lei, o vizinho pode ligar e vai todo mundo preso. Vê uma criança de 7 anos sozinha no apartamento. Eu sentei com ele numa cadeirinha e falei assim, olha, Edu, é o seguinte, você vai ver isso... Não fala o nome. Oh, I'm sorry. Não, brincadeira. Zoeira, pode falar. Você vai... É porque depois a polícia vai bater na porta. Você que é o... Que quer deixar o menino sozinho de 7 anos. Eu ouvi teu nome lá no podcast. Falou que você tá deixando teu filho sozinho. E aí eu falei, olha, o que eu aconselho pra você? Você conheça o que é os Estados Unidos. Aí você liga pra sua mulher, você volta e busca ela. Porque não acredite em tudo que você vê online. Porque é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Tudo que você vê no Instagram, tudo que você vê no YouTube, é tudo muito bonito. Só que a realidade nossa é uma realidade onde a gente trabalha muito, a gente tem um poder de aquisitivo de compra muito grande. Só que também não é de graça. Né? Então, assim... Eu quero até que você me corrija se eu estiver errado, mas eu estava esses dias pensando... Cara, algumas atividades que a gente faz aqui... Eu tenho visto que as pessoas que têm vindo, elas têm formação, como você tem. Advogado, trabalhava no
numa secretaria. Então, assim, é uma pessoa de nível que veio para cá. Né? É só um parâmetro que eu estou fazendo, por quê? Que mesmo com instrução, com tudo, com estudos, olha a dificuldade que você teve. Yeah. Né? Então você tem visto que aqui também algumas atividades, se você não tiver um certo nível de conhecimento, você não consegue, cara. Você imagina uma pessoa que não tem instrução nenhuma, como é que ela vai? Você vai botar ela num carro para ela dirigir para uma casa de um cliente, para chegar lá tem que se comunicar, a pessoa vai pedir, como é que não consegue, cara? E eu falo principalmente porque eu vejo aí vai sofrer isso... como help de limpar, fazer driveway, recolher entulho, vai ser, não é, gente, é bem... É mais tenso, pesado. cara. Aí a gente volta tenso, de né? novo naquela conversa que a gente estava tendo. Da comunicação. De comunicação é uma coisa que a gente estava falando com tenso. uma pessoa em comum, não quero falar o nome, mas que ele falou assim: eu preciso casar logo, eu preciso fazer não sei o quê pra eu pegar logo meu green card pra eu ficar de boa. Uau. I don't know. Cara, É um pensamento, eu não quero falar que né? é uma ignorância. Isso. Não no sentido de a pessoa ser rude, bruta, mas de falta de De forma de conhecimento, pensar, de de informação. conhecimento. Isso, porque, justamente. cara, você pode vir do Brasil com green card na mão, chegar aqui nesse país. Se você não souber como é que as coisas funcionam aqui, se você não souber inglês, é a primeira coisa. Você pode ter green card, você pode ter cidadão. Porque eu conheço gente que é cidadão americano, mas não fala inglês. Eu conheço porque nasceu aqui, foi pro Brasil. Eu vejo principalmente sabe. isso, a gente falando sobre essa questão de comunicação, é uma das grandes coisas que eu vejo porque eu tô no aeroporto e onde todo mundo chega é pelo aeroporto. E como eu falo português, então assim, eu falo português e eu entendo espanhol, eu não sou fluente em espanhol, mas eu... I can understand, but not full sentence. Eu não entendo muita coisa, mas eu entendo um pouco. E aí geralmente eu fico nos gates. Aí eu vejo a dificuldade das pessoas, eu falo, caramba, eu tô aqui no gate, eu tô vendo que a pessoa não tá entendendo a falta de conhecimento. Eu digo por quê? Não é você de brutalidade, estupidez. Não é. Eu falo é pela falta de conhecimento. Tá escrito lá no gate. Nosso portão de embarque, Guarulhos, São Paulo, Guarulhos. Né? A Atlanta, a Delta tem voo de São Paulo para Guarulhos 2 vezes por dia. Tá lá no gate, tá escrito lá, São Paulo, Guarulhos, whatever, em inglês ou português. É a mesma coisa. Tá lá, né? A pessoa não consegue entender. Sabe? Aí eu escuto, né, a pessoa falando em português, tal. Aí, principalmente quando tá chegando. O que eu vejo mais quando tá indo. Você ajuda? Eu ajudo, porque eu vejo muita coisa que eu falo, caramba, eu não tô vendo isso. Aí eu vou lá e pergunto, aí eu falo português, falo, olha, a senhora precisa de ajuda? O que tá acontecendo? Ela fala, não, porque eu não sei onde tá minhas malas. Eu falei, sua mala, pega seu bilhete. Eu não posso pegar, eu tenho que pegar o bilhete dela. Fala, pega seu bilhete. Tá vendo? A sua esteira é A2. O que tá escrito lá naquela placa? Ela é A5. Eu falei, então o que? A2 tá pra cá. Então, assim, você... a basinho, né? É coisa muito simples. Eu não sei se é porque a pessoa tá nervosa. Você imagina aí, você chega uma pessoa dessa e você fala, também. você vai trabalhar, você vai ter que comprar um carro, você vai ter que dirigir 40 minutos, você vai ter que chegar na casa, você vai ter que falar com a pessoa, ela vai te perguntar um monte de coisa. Cara, como é que... Comunicação. Sem comunicar, eu acho que a base mais delicada de todo esse processo, eu acho que não é nem vir para cá. Porque vir para cá existe milhões de maneiras de você vir, mas de comunicar. Porque se você não soubesse comunicar... Meu inglês não é bacana. Eu falo que... Eu até brinco. Eu falo que eu engano muito. Mas eu entendo e eu falo. As minhas amigas falam, Walter, para, que a gente consegue entender. Você tá em Delta o quê? Você tá na Delta há mais de um ano. E a gente consegue perfeitamente entender. Não, seu inglês já era bom desde a época lá do Rio. E é só atendimento direto com as pessoas? Só. Toda hora? Só. Eu não gosto de telefone. E quando eu passei, e aí meu supervisor perguntou pra mim se eu queria ficar no telefone ou se eu queria face to face. Eu falei, eu quero face to face. Ele, Walter, você tem certeza? Porque a gente pega muita bomba ali cara a cara, né? Eu falei, eu quero. Porra, nego puto com as coisas, hein? Puto. Porque por telefone, você tá bravo com a pessoa, mas dá o quê? A pessoa tá do outro lado do Porra, mundo minha mala brigando subiu, com você. caceta. Né? Eu falei, não, porque por telefone eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade mas eu ainda falo, por telefone eu ainda falo, mas eu fico nos gates. Principalmente por causa dos voos que vão e voltam e também dos voos domésticos que a gente tem que ter, porque tem conexões. Então, assim, é nos gates, é no face-to-face mesmo ali. E ok, eu não tenho outra escolha. Porque era isso que eu queria.
Eu queria o Gol da Delta e passei pra Delta. Então, bacana. Então, lá, eu cheguei lá onde eu queria. Então, agora eu vou chegar, vou descansar? Não tem como eu descansar. Qual o próximo passo agora? Vai Eu quero. comissário, Não, vai querer- eu tô feliz lá dentro ainda, porque agora eu penso que em junho eu posso, se eu quiser trocar de cargo, eu posso trocar em junho, que a gente tem umas priorities que a gente tem que seguir. Em junho eu posso trocar, mas eu quero melhorar mais um pouquinho o inglês ainda. Por isso que eu tô estudando 2 vezes por semana. Eu podia muito bem, tá? Eu tô de boa agora, eu já passei porque eu queria, vou descansar e cruzar minhas pernas. Vou usar a frase do seu amigo, né? Aí eu cheguei, passei pra Delta, vou ficar de boa agora. Não dá. Não dá, porque... Tá, tudo bem, posso ficar de boa. Eu já passei porque eu queria, eu tô feliz com o cargo que eu tenho. Mas eu tô procurando algo que realmente eu vá crescer mais também, sabe? Então, mas pra quê? Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de melhorar minha escrita, eu preciso de melhorar um pouco de gramática. Pra quê? Para aí investimentos que eu faço para mim. Quando você faz isso, você não tem. Eu não tô preocupado de estar crescendo e tá crescendo com você. Não, eu tô fazendo isso para mim. Não é, eu tô estudando inglês porque eu gosto. Eu não tô. Eu queria continuar estudando sem ter que pagar. Mas eu tenho outra escolha? Eu não tenho. Agora, por quê? Vou sentar em casa, vou ficar lá só de boa, relaxando, tomando minha coca e vendo meu YouTube? Não, caramba, pera lá, vamos crescer mais um pouquinho. Eu tenho outra escolha? Eu tenho. Eu posso pagar um professor. O aeroporto de Atlanta é o maior dos Estados Unidos? É o mais movimentado do mundo. Do mundo. Top, hein? Não é o maior, mas não é é o o maior, mais é porque Mas movimentado. dos Estados Unidos é o É maior? o maior, yeah. Daqui é o maior, né? Yeah. Como é que é, Maior do como que é, de que é o ritmozinho, hein? Meu Deus. A Delta, eu sou muito feliz em dizer isso, porque a Delta é a maior companhia aérea dos Estados Unidos, do Brasil e do Canadá. E nós somos os 10 maiores do mundo. Então, por quê? Nós somos nós somos os 7º maiores porque a Delta viaja 198 países e a Delta é a única companhia dentro dos Estados Unidos que viaja para todos os estados. Então, é uma loucura. Por quê? Principalmente pelo fato do aeroporto, porque o aeroporto de Atlanta é um dos maiores do mundo em ter questões de cargo e connection. Porque o de Miami é grande em cargo, mas não é grande em conexões. E aqui é grande em... Aqui, Guarulhos e o JFK, são os cargos são as cargas da Delta, que opera com carga, e connection de passageiros. Então aqui tem conexões para o mundo inteiro, para Dubai, para Brasil, para o México, para o mundo inteiro faz conexão A aqui. movimentação dentro desse aeroporto É aqui muito é grande. ridícula, cara. É muito É grande. muita gente. Eu vou embora, meu schedule é de 3h15 da tarde até as 11h30 da noite. Eu vou embora às 11h30, a gente pega o trenzinho, né, vai pro parking lot. Quando eu saio, a gente passa, olha por cima, eu falo, onde tá indo aquele tanto de carro que tá aqui dentro? Nossa. O parking lot tá lotado. Eu falei, gente, não Até tem um a voo tampa, descendo cara. nem subindo mais. O que esse tanto de carro tá fazendo aqui? Não, e são todos os pisos. Todos. Você olha assim, cara, você pensa assim, onde é que tá esse tanto de gente? Onde que tá, literalmente? Você olha assim. Eu olho assim, eu até brinco com os meninos. Eu falo, gente, tá, me responde alguma coisa. Porque o último avião, pelo amor, eu falo da Delta, né? Pô, o último avião da Delta saiu às 10h59 da noite. Onde que esse tanto de gente tá fazendo aqui naquele estacionamento ali, gente? Que esse povo tá esperando quem? Porque não tem ninguém então pra você descer pegou, mais. Você tá um ano, você pegou um pouquinho de pandemia, hein? Peguei. Eu entrei, foi bem quando sim. Porque na verdade, eu digo que eu estudei para a Delta, pelejei com a Delta 3 anos e meio e tem um amigo meu que estudou 5 anos para passar. E quando ele passou, foi bem na época da pandemia, ele passou, fez o treinamento, só que a Delta não contrataram eles por causa da pandemia. Voltaram todo mundo para casa. Eu entrei bem quase no finalzinho, mas eles já estavam meio que voltando a contratar. Quando eles me chamaram, foi quando estava voltando todo mundo às contratações de novo, mas estava bem delicado ainda. Foi bem delicado, a questão da pandemia foi muito delicada, assim, para muita gente, né? Para vários business mesmo, foi bem forte. Porque na pandemia foi bem maçante para muita gente. Quero voltar um pouquinho aqui. Depois que você casou, levou quanto tempo para você pegar o teu green card? Léo, o que acontece? Eu sou muito feliz, né? Eu digo de novo essa frase que eu disse lá no comecinho, porque quando a gente começa certo, a gente termina certo. Eu apliquei em outubro, em abril eu estava no Brasil. Minha entrevista foi muito rápida. Muito rápida. 6 meses. Eu apliquei em finalzinho de setembro, porque meu aniversário era em outubro. Eu lembro que em outubro eu já tinha feito 8 o meses, fingerprint. Já.
Foi agosto ou outubro? Outubro. Foi assim Outubro, então foi. Finalzinho, acho que foi a última semana de 6 meses. setembro que eu enviei a documentação. O meu levou 6 meses também. Foi muito, graças a Deus, foi muito rápido. A única coisa que eu lembro, eu ainda lembro algumas coisinhas ainda, que a gente foi pra primeira entrevista, porque pro segundo green card não precisou de entrevista. E foi emocionante voltar pra casa? Muito, muito, mas só passeio. Minha avó sempre brinca, né? Ela fala bem assim, meu filho, você vai ficar mais um tempo dessa vez? Você vai ficar mais alguns meses aqui? Eu falo, não, vó, é só uma semana, 4, 5 dias, 8 dias. Dessa última vez agora, fiquei lá 3 dias e voltei para São Paulo, que eu tinha conexão para São Paulo para cá, e fiquei só 3 dias. Mas é muito bom. Mas eu digo uma coisa, é engraçado falar sobre isso. Não é a casa da gente. Não é minha casa mais. Não é. Eu chego, tenho um carinho muito grande pela minha família, pelos meus avós, pela minha mãe, minha irmã, minhas amigas estão lá. Mas, oi, vocês estão bem? Almoçamos, tomamos um café da manhã, já tomamos um café junto ali, tal. 3 dias, ok. Arrumei as malas, tô indo embora. Joe, a mesma sensação que você teve? Você tem toda vez cara, quando você volta, quando você vai? É bom a primeira semana. Acho que ficar uma semana... É ótimo. Uma semana. É uma isso. semana. Yeah. Mas depois que você passa... Quando você tá chegando na segunda semana, aí você já começa a ter aquele feeling assim... Foi por isso que eu saí daqui. Aham. Você É ou não fala é? assim, isso. Porque eu falo principalmente por questão de segurança. Porque como eu viajo muito, eu tenho muito medo de assalto. Eu nunca fui assaltado, graças a Deus, mas eu tenho muito pânico. Então, Mas lá em assim, Piranhas era perigoso? não, mas Goiânia e São Paulo já é. Pô, por exemplo, sim. eu tava em São Paulo. Eu fiquei em São Paulo 2 dias. São Paulo é. Você fala bacana, então se você fala, gente, mas tá, você não pode usar um Apple Watch, você não pode fazer uma selfie, dependendo do A gente lugar fala que você disso tá. aqui o tempo inteiro, cara. Você fala, caramba, então pra que eu tenho? Então não precisa comprar, então não, mas você não pode usar. Tadinho Miguel, quando voltou, né? Já tinha porque muitos anos sem voltar, e ele lá dando mole na varanda. Ele falou: ó, bicho, tu fica andando com o celular na garagem aí, vem um vagabundo de bicicleta aí, vai tomar seu celular aí. Sério, pô. Mosca na rua, o Leandro o tempo todo. Cara, você vai ser atropelado. Com esse celular no bolso, porque tava de iPhone, a gente andando em Caldas Novas e ele com... E nego de moto, com assim, não iPhone, para, assim. não para, não tem preferência pra ninguém. E nem não, porra então, nenhuma. assim, igual eu dirigindo em Goiânia, eu tinha que usar o GPS, né? Então o que eu fazia? E aí eu tinha que usar o quê? Com o vidro fechado, eu dirigindo, assim, eu tenho muito medo de bater em alguém, porque pensa, caramba, eu tenho o quê? Tenho 4 dias pra curtir com a minha família. Se eu bater num motoqueiro desse, ou bater num carro, acabou minhas férias. Né, para começar, até eu conseguir comunicar direito com alguém aqui, seguro, plano de saúde, essa coisa lá toda, eu não tenho nada mais de lá, né? Então você pensa, acabei minha vida, acabei minha viagem porque eu bati em alguém. Então, não tem o respeito que a gente tem, a tranquilidade. Eu falo isso pela questão de quê? Principalmente trânsito. Porque é totalmente diferente. Você dirigir aqui, dirigir lá de volta, você fala, caramba, é um caminhão e moto te passando o tempo inteiro, eu tenho muito medo, aí você dirige com o vidro tudo fechado, com medo de bater em alguém, ou alguém bater em você, você fala, caramba, eu já aluguei um carro, se der merda vai dar problema em mim no carro, você fala, caramba, sabe, e a segurança, porque aqui pra gente o que? Você vai no caixa eletrônico, de dentro do carro, eu falo a facilidade que a gente tem. Eu falo que uma das coisas principais que eu gosto de nós, dessa loucura que a gente vive aqui hoje, é a praticidade das coisas que a gente tem. Se você quer alguma coisa, você vem aqui no telefone, você faz 3, 4 coisas no telefone ao mesmo tempo. Chegou, você consegue ver pela câmera da sua casa que chegou. Se você tem problema com alguma coisa, você liga pra polícia. Ninguém encosta em você. No Brasil, a gente fica muito chateado com coisas que eu vejo, que eu falo, caramba, eu não tô vendo o que está acontecendo. Caramba, liga pra polícia, que a polícia resolve. Até a polícia chegar, tá. E aí, o que vai acontecer? Aqui, ninguém encosta em ninguém. Se você encosta numa pessoa, você pede, I'm sorry, e pronto, sabe? Assim, Você só pode dar um murro na cara de um cara que tá te perturbando, que você tá... Não. Igual eu vi, isso foi na Flórida, que aconteceu semana passada, uma moça na Southwest, ela brigando com a outra no gate, puxou o telefone dela, foi uma maior bagunça no gate. Ela tem que ficar 5 anos sem viajar pela Southwest, ela fica 5 anos sem entrar no aeroporto e 2 anos sem viajar pela Southwest. E a polícia aparece em 5 minutos. Não, 5 minutos não, é 2 minutos. Então, assim, é isso que eu gosto. É a segurança que a gente tem. A segurança e a tranquilidade que a gente tem. Né? Porque, assim, ninguém encosta em você. Pode encostar, pode bater no seu carro, é lógico. A gente não vive em uma bolha e em um conto de fadas. Sim. Mas você tem um respaldo para aquilo. A probabilidade de você sair aqui, parar no semáforo aqui meia-noite, 1 da manhã,
e alguém arrebentar a sua janela, é zero para pegar seu celular. É zero, 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 zero. Então a gente, pelo menos, eu demorei um pouco para acostumar. Aquela tranquinha na porta só, eu ligava pra ele e falava, velho, como é que dorme? Velho, relaxa, velho. Relaxa, dorme em paz. Cantor, qualquer barulho ia lá, ia checar, ver se estava trancado. Ele falou, velho. A gente já tá no ponto velho. agora que a gente não nem falo, os carros velho. não tranca mais. Ele Fica falou, tudo dorme, aberto. velho. Vai dormir, não se isso, preocupa com isso, não. a gente tem uma é isso que eu fico feliz, essa segurança que a gente tem de poder, tá, aconteceu isso, cadê? Onde que foi? A que horas que foi? Você tem um print, tem um screenshot, cadê? A gente fala que principalmente eu falo pelo meu trabalho hoje. Tá, eu pedi meu voo era tal. Aí você vai e pega o ticket. Não é o que ela tá me falando. Você fala, caramba, fala o que tá acontecendo, porque se você não falar pra mim o que tá acontecendo, eu não vou conseguir te ajudar. Então, eu fiquei muito chateado semana passada, que era o quê? Eram 2 brasileiros, eles estavam em Miami, saíram daqui, tinha conexão de Miami para São Paulo. E aí, o que aconteceu? Chegaram em Miami, eles não conseguiram embarcar. Só que por quê? Eles não estavam no portão pra embarcar. Aí me ligaram. Aí eu tava saindo do aeroporto. Falei, tá bom, espera, deixa eu tentar resolver. Passageiro, Deixa eu tentar resolver. É onde eu fico chateado. Por quê? Eu odeio essa frase, mas essa frase ela é muito verdadeira, mas eu odeio essa frase. Os brasileiros tentam te derrubar. Aqui dentro, sabe assim? Eu odeio essa frase, eu não concordo, eu não quero enxergar essa frase com 100% de verdade, mas ela é verdadeira. A mulher virou pra mim e falou assim, não, porque a gente não conseguiu embarcar, porque o cara não deixou a gente embarcar. Eu falei, como que vocês não conseguiram embarcar? Tá, ela falando em português. Aí eu falei pro cara, tá bom, deixa eu ligar o computador aqui, deixa eu voltar, voltei pro gate. Eu olhei lá e falei assim, tá, beleza, você vai conseguir embarcar só amanhã, 9h15 da manhã. Ache alguém, porque alguém vai te dar um voucher pra você ir pro hotel e vai ter um carro pra te pegar também, que você vai. Aí, só que ela não falava nada de inglês. Aí eu falei, tá, como que eu vou achar? Porque eu falei, tá bom, eu consigo remarcar o seu voo, mas você tem que pedir, tem que ter alguém do seu lado aí pra você pedir o seu voucher. Ah, não, a gente vai dormir aqui. Eu falei, pra que você vai dormir dentro do hotel? Ou dentro do aeroporto? Você tá doida? Seu voo é só amanhã, 9h da manhã. Mesmo ela tendo perdido por erro dela? Por erro dela. A gente conseguiu colocar o outro voo pra ela de novo, no outro dia, 9h da manhã. Mas é por quê? Deu sorte. Deu sorte, mas é porque eu consegui falar com o Gate Agent. O Gate Agent são aqueles que ficam no gate que lê o seu cartão de embarque. Ele falou assim, Walter, eles não estavam aqui. Realmente são as duas pessoas, são os 2 passengers que não embarcaram. Ixi. Eu falei, tá, se o cara tá falando pra mim que eles não estavam lá e eles não entraram no avião, é porque realmente eles não entraram, porque se eles tivessem entrado, não tinham os 2 seats open. Aí eu abri o sistema, olhei lá, realmente, voo de Miami, São Paulo, tinha os 2 seats open. Falei, então a mulher não tá falando toda a verdade pra mim. Sim. Aí o cara encontrou eles lá e deu o voucher pra eles foram pro hotel, e aí no outro dia, sim, eles conseguiram embarcar. Então eu falo, caramba, seja honesto com o que você tá falando, porque a gente quer te ajudar, mas a gente tem que entender o contexto todo da história, sabe? Não é só você virar e falar, não, eles não deixaram embarcar. É impossível não deixar você embarcar se o seu passaporte tá em dias, não tá vencido. Sua passagem está na sua mão. Já que você falou no assunto, você vê que a comunidade brasileira não é muito unida? Eu vejo pelo fato do seguinte, Léo, que se for para você estar lucrando em alguma coisa, 100% das vezes, você tá bacana. Só que aí quando você vê... hoje eu não digo muito porque eu vejo mais quando eu vou lá no Rio comer alguma coisa, quando eu vou na padaria comer alguma coisa que eu vejo que eu tenho mais contato. E no aeroporto que a gente sempre vê, mas assim, não é aquela coisa que não são próximos a mim. Mas, caramba, aí você fala assim, o cara comprou o carro, aí eu também quero comprar um carro também, o cara comprou uma casa, eu também quero comprar uma casa também. Caramba, se o cara comprou, trabalha você também, que você também vai comprar. Você não precisa ficar com inveja do cara. Tem espaço pra todo mundo. Sabe, você não precisa querer o que é o do cara. Sabe? Então, assim, eu vejo que parece que, assim, as pessoas falam essa frase, o seguinte, mas quando eu cheguei há 15 anos atrás, as coisas não eram tão fáceis como era hoje. Eu concordo com você que as coisas não eram tão fáceis como era hoje, porque, por exemplo, há 15 anos atrás, você não tinha um iPhone na sua mão, que tinha Maps, que tinha Delivery, que tinha um monte de opções que você tem hoje, mas isso não é culpa da gente que não tinha essa tecnologia há 10 anos e 15 anos atrás. Então, o quê? O mundo passou por transformações, tudo bem, se há 10, 15 anos atrás as coisas eram muito mais difíceis do que são hoje, para questão de trabalho, comunicação, essas coisas, lógico que eu consigo entender, mas o mundo passou por uma transformação de tecnologia, de sistema, computadores e tudo, que hoje
Tudo bem, hoje você chega, você tem um Maps, você tem um telefone que você consegue se comunicar, tem um tradutor, Mas tem a fotos. força de vontade, essa É daí é a mesma. diferente. Isso. De 15 anos atrás ou hoje, se o cara tem força de Justamente. vontade, ele tem determinação, ele tem Você consegue. interesse, ele vai chegar lá. Porque a Vai. gente também conhece histórias de pessoas aí que estão há 20 anos aqui, há 20 e poucos anos aqui. Cara, e tem tudo. Por quê? Foco, né? Objetivo. Sim. Correu Sim, sim. atrás, trabalhou. Você tem que ter, porque a gente não vai saber. Eu não vou ter a mesma saúde que eu tenho há 10 anos atrás que eu tenho hoje. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar hoje, realizar o que eu tenho vontade hoje, fazer o meu savings, o que eu tenho, porque eu quero ir embora. A pergunta que a gente sempre fala: eu penso em ir embora? Não, eu não penso em ir embora. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter essa saúde que eu tenho aqui, eu vou ter essa genética para que há 10, 20 anos não, eu não vou ter. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, me qualificar, ganhar meu dinheiro, fazer o meu savings ali pro meu amanhã. Por quê? Aplausos, please. Aplausos. Porque senão eu não vou ter essa mesma saúde it. que eu vou Hit ter it. pra sempre. Sabe? Não vou ter. A minha genética daqui a 5 anos, eu não vou ter a mesma saúde que eu vou ter hoje. Você falou de brasileiro e tal, aí você até contou a historinha que você foi levar alguma coisa para um brasileiro, né? Eu fui. Não era funcionário da Delta, graças a Deus, senão isso tinha dado um grande problema pra mim. Aqui ele acabou de me pedir. Ela acabou de me pedir pra te lembrar dessa história. Foi o seguinte, eu fui pro Brasil Gustavo, just remind him. o ano passado, em outubro. E eu não era funcionário da Delta ainda, graças a Deus, senão isso tinha dado um grande problema pra mim. E aquela história, né, de um monte de gente pede pra você levar e trazer as coisas, né? Coisa que a gente sempre diz, né? Cara, não adianta a gente... Não dá pra levar nada pra ninguém, né? Porque, Não, sabe por quê? pô, você O que eu paga a sua digo? passagem, é tanto custo, é tanta coisa, né? Porque, primeiro que você pode levar o quê? Você pode levar 2 malas de 23 quilos. Mas você olha pra mala, Não você cabe nada, pisca né? na mala, ela já tem 27 quilos. Aí você fala, caramba, eu não coloquei nada, já tem 23 quilos. E eu conhecia ela, falei assim, tá bom, me dá aqui que eu vou levar. E eu não sabia, eu perguntei pra ela o que era, ela me falou, Walter, é algo sobre tatuagem. Eu falei, tá, bacana, é uma caixinha pretinha, pequenininha, desse tamanhozinho. Falei, tá bom, me dá aí. Me deu uma quantia bem irrisória. Coloquei dentro da mala, vazei pro aeroporto, fui embora pra casa, né? Todo feliz da vida. Cheguei em São Paulo. Fui parado pela alfândega, maravilhosos, né? Atendimento VIP, né? Atendimento VIP, assim, excelente, né? Quando você fala, caramba, já tô ali, né? Beleza. E aí ela começou a abrir as malas e perguntar o que era isso, o que era aquilo, tá? Algumas coisas tinha nota, outras coisas não tinha nota. E ela foi separando e ela pegou e chegou na devida caixinha pretinha, né? Eu falei, tá bom. Ela virou pra mim e falou assim, Walter, o que é isso? Eu falei assim, eu lembro direitinho. Eu falei assim, olha, é algo sobre tatuagem. Ela tirou, colocou em cima da mesa, pegou o telefone e ligou pra Anvisa. Eu olho por cima do meu ombro, eu vejo uma médica e 2 policiais vindo. Falei, caramba, que é da maneira como eu estava. Eu estava assim, na posição assim, continuei da maneira que eu estava. A médica chegou, me perguntou se eu sabia o que era. Eu falei assim, olha, eu não abri, mas uma amiga minha me disse que é algo sobre tatuagem. Eu não moro no Brasil, tal. Ela, Walter, deixa eu te explicar uma coisa. A médica abriu a caixa, né, com luva e tudo. A gente vai. Ela falou sempre pra mim o seguinte: falou assim, é seu ou não é seu? Eu falei, não é meu. Ela falou assim, não prova pra mim que não é seu. Eu falei, bom, então me dá o Wi-Fi daqui, porque eu preciso ligar pra ela pelo WhatsApp. E pra mim, ela falou assim, não fala que você tá aqui e bota no speaker. Eu falei, ok. Coloquei, botei no speaker, falei, oi nega, tudo bem? Você Tudo, falou em Walter, português aí? com ela? Português. Não, isso em Guarulhos, em São Paulo. tá. Em São Paulo. Foi na entrada no Brasil. E na Foi entrada no Brasil. Isso, chegando no Brasil. Aí eu falei assim, nego, eu tô com um problema. Você lembra da caixinha que você me entregou? Sim, Walter, ok, meu namorado tá esperando os negócios de tatuagem. Aí a médica só fez assim pra mim. E eu falei, ok, mas a gente tá com um problema. Eles vão reter, não pode pagar pra retirar. E eu tô aqui na alfândega. Ela, Walter, isso custa mais de R$2.000. Babá. Eu falei, ok, Nossa, whatever. ela cagou mais ainda em cima do negócio. Ela ia ter que pagar muito Isso. A mais. médica já tinha mandado desligar. Eu falei, ok, eu te ligo Nossa. depois. Peguei, desliguei o telefone. A médica falou assim, Walter, primeiro, não vai dar tanto problema pra você por 2 motivos. Por 3 motivos. Eu sei que não é seu, mas whatever, tá dentro da sua mala, a responsabilidade é sua. Segundo, não tem as agulhas e não tem a tinta. Sorte, hein? Sorte a minha, graças a Deus. Porque só quem pode transportar esses objetos são médicos e dentistas. Da mesma forma como quem mexe com botox, quem faz essas coisas por causa da agulha, agulha líquido e o objeto. Hoje eu sei por causa da Delta. Então, assim, a gente não pode transportar isso. A gente não pode. Então, assim, às vezes é algo que você acha que é a coisa mais simples do mundo de trazer, mas não é.
Por quê? Aí o que acontece? Aí eles escaneiam o passaporte da gente, aí toda vez quando eu entro no Brasil, graças a Deus eu nunca fui parado de novo, mas eu passei não tinha como pagar, não tinha como, a Anvisa, eu tenho print disso, eles recolhem, colocam numa caixa amarela, ela bota numa ziplock, lacra, bota no negócio, eu tenho print e tudo, mandei pra ela e tudo, não dá pra pagar, isso não tem como retirar, a Anvisa recolhe e pronto, vai pra lá, mas é algo chato, porque, meu Deus, caramba, você tá ali, tá, tudo bem, a pessoa não pode ir, você pode ir numa caixinha, não pesava 30 gramas, 40 gramas, 300 gramas, uma caixinha pretinha, coloquei na minha mala, bacana, sabe? Então você fala, caramba, é algo que pode te prejudicar pro resto da minha vida, se tivesse uma agulha, se tivesse uma tinta, sabe? Que você realmente não entende, porque realmente eu não entendi o que era. Às vezes as pessoas acham ruim quando você fala, não, eu não posso levar por causa disso, por causa de peso, por causa daquilo. Hoje eu falo porque eu trabalho para a Delta, porque a gente tem pesos dentro do avião. Quanto mais pesado o avião tiver, mais combustível o avião vai gastar. Então você coloca em risco todo mundo que está dentro do avião. Não é porque você, minha mala deu 27 quilos, minha mala deu 25 quilos, eles cobraram $77 de mim. Sim, porque é 23. Tira alguma coisa, passa para outra mala, tira, deixa de levar, porque não pode levar. Você paga, ok? Você pode levar, mas você paga. E às vezes a gente fica meio com raiva e fala, pô, mas é um poundzinho a mais, 1 quilo a mais, mas é 1 quilo seu, é 1 quilo do outro, agora é 1 quilo você de imagina, 230 passageiros. São 275 passageiros dentro do avião. O Brasil é um dos poucos países que você pode levar 2 malas. O Brasil você pode... Brasil, se eu não me engano, é Brasil, Canadá, México... A Delta não é parceira Amsterdã. Mais da Gol, né? Agora se eu não me engano, agora acho que se eu não me engano, É a América, né? é a American, a United. Porque eu viajei quando a Delta era parceira da... porque Gol. tanto é que pela... Fazia parceria. A Gol tá com a American Airlines agora. Eu acho que sim. Foi de América, né? Foi. Eu comprei saiu... a passagem pela American Airlines, mas peguei um voo da Gol daqui pra lá. De Miami pra Brasília. E de Miami, Brasília, né? Porque, se eu não me engano, a United sai de Washington, Boston e Miami. E Delta sai daqui. Era a Delta. Era parceiro. Antigamente tinha aquele voo maravilhoso que todo amava pra Brasília. Tinha um voo maravilhoso da Delta pra Brasília. Agora não tem quando mais. eles eram São parceiros, Paulo. não são mais. Por causa da pandemia, agora é só São Nem Paulo. agora. daqui de Atlanta não sai mais. É só Guarulhos. Agora, até o carnaval, a gente tem pro Rio de Janeiro, mas só até março. E aí depois do carnaval acabou. Que coisa, né, cara? Você vê que limitou. Então, assim, é isso que a gente fala tirou, que né? se você... Aí você pensa, mas são só 2 quilos meus, mas aí você multiplica 2 quilos vezes 275 passageiros. Olha a quantidade de quilos que não vai dar de Antigamente, pounds, quanto né? era, hein? Era 33? Wow, good question. Eu acho que era 33 quilos. Eu acho que era alguma coisa Até assim. Eu lembro aquelas que malas era aquela jumentonas que a gente podia grandona. levar. Isso, eu já, na minha época já era dos 23 já. Desde 2016 já era 23. Eles diminuíram essa pesagem porque eles ganham mais dinheiro com o cargo? É por causa do combustível. Do combustível e por causa do cargo. São os dois maiores influenciadores, é o combustível e o cargo. Por quê? Se o avião tiver, dependendo do espaço que tiver, você pode colocar mais carga dentro do avião. Por quê? Tem itens voltando do Brasil todo dia. Por mais que seja da United, se a United precisar de alguma coisa, eles ligam pro cargo da Delta e a gente traz as mercadorias da United que precisava de trazer. Lógico, tem os business deles entre eles lá. As caixas da United vêm pela Delta, da mesma forma que a Delta pode mandar caixas pela United, pela American Airlines. O primeiro que estiver indo ou voltando. O que mais influencia é o tempo, se tiver o tempo, o clima e o tempo, que mais influencia. Porque vamos supor, se às vezes tiver um furacão vindo para cá e tiver que mandar coisas daqui para lá, as primeiras coisas que tiver aqui, independente da companhia, vai nas primeiras companhias que tiverem. Prioridade, eles priorizam, né? Isso, prioridade. Legal. Isso, bacana. E independente do que seja, vai tudo no cargo que vai. E o combustível também, né? Se o avião estiver muito pesado, vai gastar mais combustível. Eu tenho curiosidade, cara. Eu acho que trabalhar onde você trabalha deve ser muito legal. Eu gosto. Eu fico Deve muito... ser muito legal. Deve ver cada eu história, falo, deve... você vê muita coisa, você vê assim, Cara. que bacana, você olha assim, você fala, é bacana porque a gente ajuda muito, eu fico muito feliz. E não só questão, eu dei o exemplo da moça que não sabia qual era a esteira da mala dela que tava, mas eu falo que você poder ajudar, porque às vezes a pessoa ali não sabe o que realmente o que é, porque eu não sei explicar o motivo. Eu acho que é porque a pessoa às vezes está nervoso, está ansioso, está muito preocupado, mas a gente também tem um certo resguarde, porque o seu corpo vai falar para você. A gente aprendeu isso tudo no curso quando a gente passa. Porque a gente observa você.
A gente sabe o que tá acontecendo. Você vê se o cara tá com uma crise de pânico dentro do voo e senta lá, mas quer sair correndo do avião. A gente, no aeroporto, no gate, como Você é que imagina o tá? Leandro, olha o Leandro, olha o tamanho dele. Você imagina você ver, se botar ele no meio, porra, como é que ele vai? 9 horas no meio. assim. Nossa, se não tiver um Comfort Plus ali, ai meu Deus, é muito ruim. É um sofrimento Nossa, viajar de I avião, think so. cara, porque eu sou... Eu tenho quase 2 metros de altura. Não tem nenhum avião, o normal seats, o assento normal que me cabe. I know. Ou eu venho assim, ou eu venho Ou de você vem lado, assim e coloca pro lado assim. Ou tem que... Ou vai no orar pra corredor, não vir metendo no o pé lá passageiro, no cara. meio, lá, e a mulher vindo com o carrinho. E toma o carrinho no joelho, né? Porque Isso. toda vez eu... Se tiver no air, passa. Todo voo eu levo uma pancada no gift joelho aí. por causa daquele carrinho lá. É muito bacana. Eu falo assim que as horas passam e a gente não vê, porque é um movimento muito grande, de muita cultura. Você vê gente do mundo inteiro. Você vê língua, você vê essas pessoas falando diferentes linguagens ali, diferentes culturas. E você olha assim e você fala, uau, bacana. E aí você olha assim e você fala, o povo tá chegando, tá saindo, tá indo, tá Valtinho, voltando. Tem 2 anos que eu tô me preparando para entrar pro CBP. Pra qual? Pra de novo? CBP. Ah, não sei disso. Customs and Border Patrol. Oh my God! Os caras que recebem você com teu passport. O cara que te Esse é identifica, legal, isso é que muito escaneia a tua mão e tudo mais. Yeah. E agora eles mudaram a idade para 37 anos. Oh, uau. E eu acabei de fazer 38. Já era. Ele se preparou como nunca. Eu tava pronto para esse ano ir pro CBP. Oh my God. E aí não. Quando eu vi. Mas você não chegou a passar em nenhuma fase? Nem me inscrevi, porque. Porque se você já tivesse escrito antes dos 38, podia. É. Igual da Navy. Eles mudaram a. É porque tem. E esse bicho estava estudando. É pra... Ai, não. Oh my gosh. Eles mudaram. Agora só. Eles têm as exceções para quem tem 40 anos, mas é para quem serviu Army ou. Sim. Foi Alguma coisa aqui. veteranos. E pior que você não pode nem servir mais, né? Também, né? Passou nem tudo. quero, né? você é doido. Não, mas eu digo assim, a idade é a cara daquele. Nem aquele, quero. Se falar que é pro servir ou entrar pra polícia, Aquele não deixa eu fazer nada que envolve cops. guns. Qualquer coisa que envolve armamento pesado, ela não me quer perto, não. É bem rigoroso mesmo. Eu tenho o Global Enter, que é aquele cartãozinho que você não precisa passar pela fila da imigração. Eu fiz ele no ano passado, foi a melhor coisa do mundo que eu fiz. Mas mesmo assim, eles fazem as perguntinhas pra gente, são questões de segurança. Eu não me importo porque eu não devo nada. Você não pega aquela fila gigantesca, Não, né? não pego. Igual lá em Orlando. O pessoal 3 horas, 2 Olha, horas eu pra vou entrar. te Não falar- precisa nem tirar o sapato. Não precisa. Não, eu falo também que pra chegar. Igual aqui lá você tem o TSA e o Global Enter. O TSA é pra você entrar e o Global Enter é quando você chega. Você não pega a fila de imigração. Pra mim, particularmente, eu falo isso pro meu chefe, ele morre de rir. O aeroporto de Orlando é um dos piores dos Estados Unidos. Lotado, cara. Eu não consigo entender. Pra mim aquilo é uma bagunça. Porque não dá. Você olha pros gates e fala, meu Deus. Eu trabalhei lá um dia. É inferno Eu trabalhei lá um aquilo lá, dia. né? Eu falei, meu Deus. Isso aqui pra mim não é normal. A fila é assim, ó. E sim. O Global Entry agora você paga $100 e você pega o TSA junto. Isso. Só que se você tiver American Express, você não precisa pagar. Aí. Produção, fala produção. You used the global entry the first time you came. Remember, we just put it in the cord, That's true. and then you came. They let him come in. Eu usei o Global Entry dela Oh, nice. quando a gente veio do Brasil da primeira vez, do first time. Da primeira vez. it's amazing. Ela pôs o cartão dela, deixou passar nós dois, eu passei direto. É bem nice, bem friendly. Lá em bem Orlando tem rápido. até uns Você totens sente brancos, um- né? Isso, diplomata. é branquinho com É um uma branco. estrela meio É, laranja. eu vi. Joe, Você é só assim. tira o fingerprint. É muito fera. Não, você se sente um diplomata. Porque Lógico, você chega e né? ninguém pergunta nada, você passa direto. Não, você só escaneia, já olhou lá, tá tudo bom ok. demais. Welcome to USA. Eu quero fazer uma pergunta que é uma curiosidade. A gente começou esse podcast por causa das perguntas. Ok. Na nossa introdução e eu acho que 2 dos episódios que a gente gravou, eu falei. A gente recebeu 11.976 perguntas. Meu Deus, uhul! E eu acho que é uma lenda, mas se você não quiser responder também, você não Ok. precisa, porque é bem pessoal. Ok. O casamento, e também se eu não usar a palavra certa, você me corrige, Ok. que eu não vou ficar ofendido. O casamento homoafetivo, o processo
para você pegar a documentação, green card, cidadania, whatever, ele é mais fácil ou não? E eu tô te falando isso porque diz a lenda, a rádio peão, que a gente chama, né? Rádio peão, adoro. Porque eles não querem ser preconceituosos, não querem perguntar muita coisa, não quer te challenge, não quer te desafiar, não sei o quê. Existe isso mesmo ou não? Ok, vamos lá. O casamento gay no estado de Georgia, ele foi aprovado em 2015. Eu queria ter falado do casamento gay, eu não falei. Eu acho que... eu não me importo. Eu nem não sei que você pode usar mais LGBTQIA+, eu não sei. Hoje a gente tem que ter cuidado, porque tudo que a gente fala dá merda, eu mesmo fico cheio de... O mundo tá tão chato. Justamente. Eu acho que tá chato. Caramba, pra mim é gay do mesmo jeito. Pra mim não importa se é LGBTQIA+, of course, eu respeito, mas, gente, pra mim é até a sigla é difícil de falar. Mudou essa porra, né? Tá gigantesca agora. Então, pra mim, eu penso o seguinte, o que aconteceu? Foi aprovado em 2015. Isso foi finalzinho de 2015 que foi aprovado. O que acontece? No meu processo, eles realmente só me fizeram 2 perguntas, mas eu acho que isso é um mito porque não se interessa a sua sexualidade. A gente, lá no FBI, a gente trata de papéis e documentos. Eu acho que é uma besteira. Sabe? Então, assim, tá, ok. Vamos supor, por exemplo, o meu caso. Beleza. Cadê os papéis? A gente quer ver papéis, a gente quer ver documentos. A gente quer notes, a gente quer documentos, a gente quer histórias e perguntas que realmente comprovam. Agora, são 2 mulheres, eu não posso perguntar porque eu vou ofendê-las. Não tem porquê. Não existe isso. Não existe isso, sabe? Nós estamos falando de documentação. A gente está falando do maior documento dentro desse país. Aqui não está falando de pessoas. Não, a gente está falando de documentação. São requisitos que você tem que ser preenchido. Independente da sua etnia, sexualidade. Não importa se é um brasileiro e uma africana. Não, whatever. A gente quer saber recorde. Passado, presente, não tem como saber do futuro, né? Eles querem saber passado e presente. É isso que a gente quer saber. Não interessa se é um mexicano e uma brasileira, um indiano e uma americana. Não. Cadê? Deixa eu ver. Tem recorde? Tem passado? Cadê o FBI? O que o FBI falou do fingerprint? Tá clear. Ok. Cadê papéis? Cadê coisas que realmente provam que vocês são... Tem uma união. Né? Independente que seja homem com homem, mulher com mulher ou homem e mulher. O que o FBI e o governo americano quer saber mostre para mim quem vocês são. É isso que eles querem saber. Então, assim, como a gente tinha 1 milhão de papéis, eu lembro perfeitamente que ela perguntou pra mim, o Mike até brincou um pouquinho com ela, porque foi bem na época que o Trump estava construindo um muro, e o governo americano estava investindo muito dinheiro no muro, e bem naquela semana eles fizeram um pouquinho de greve. Não fizeram 100% de greve, porque eles não podem fazer 100% de greve. E eles estavam muito nervosos, e o Michael também, por causa da construção desse muro. E aí, porque estava pegando um dinheiro daqui e investindo em outro lugar. Aí mexeu com o bolso dos americanos, todo mundo fica puto da vida, né? E aí o Michael pegou... E tanto é que a única coisa que eu lembro, que ela perguntou pra mim, foi o nome do pai do Michael e do Michael, qual era o meu telefone. O Michael até brincou com ela. Falei assim, olha, eu sei o telefone do Walter, mas você sabe que é tão normal a gente pegar o telefone e já discar amor, discar o nome do amigo, alguma coisa assim, mas o telefone dele é tal. Pronto, tanto é que ela pediu fotos, o Michael não vi, o Michael pegando as fotos que a gente tava conversando, assinando, você tira foto, faz fingerprint de novo, e aí quando a gente entrou no elevador, uma foto caiu, eu peguei e abri, quando eu abri o álbum, eu vi que tava faltando algumas fotos, eu falei, Michael, por que tá faltando foto aqui? Aí ele falou assim, Walter, eles pediram 10 fotos, eu falei, que hora que você tirou essas fotos que eu nem não vi? Aí, mas assim... Porque a gente tava feliz e tranquilo porque eu não tinha medo de nada. É onde a gente fala, volta lá atrás de novo. Quando você faz as coisas, né? Não tem como mentir. Agora, quando você tá mentindo, o seu corpo fala por você. Os seus movimentos. A gente vê isso no aeroporto toda hora. Por quê? O seu corpo, vamos supor, se você tá passando e você tá com 2 malas, principalmente por tráfico de drogas e tráfico de pessoas. Tráfico humano e tráfico de drogas é o que a gente mais frisa no aeroporto todo dia. Tráfico de drogas até que a gente é mais tranquilo, porque tem os animais, tem os cachorros e tem os scanners do TSA. Agora, o tráfico humano não tem. Né? Então a gente tem que ficar assim com os olhos. A gente fala fishball. Fishball é... Porque o aeroporto é tudo de vidro, né? Então, fishball, nunca vou esquecer dessa frase na minha vida. Você está trabalhando dentro de um aquário onde tem câmeras te olhando, supervisor te olhando e pessoas te olhando. Então, só que você tem que olhar outside do fishball.
os passageiros, vamos supor, por exemplo. Principalmente a Estados Unidos, graças a Deus, Atlanta não é uma rota de tráfico humano. Graças a Deus não é. Mas já Também existe... o esquema de segurança aqui é É foda. Mas, caras já, vão por exemplo... arriscar, né? Sim, mas, já, por exemplo, já em Boston, já é. Então, assim, lá o treinamento deles é um pouco mais rígido que o nosso. Por causa disso. Né? Mas não é que Atlanta não seja rota que a gente não tem que ficar atento. Sim. Como que a gente fica atento? Vamos supor, chegam vocês dois com duas meninas. Não é normal duas pessoas de 19 e 23 anos, vocês terem o controle dos passaportes delas. Vocês dá tudo para elas. Servir água na mão delas, servir comida na mão delas. Você tá com as malas o tempo inteiro. Elas não têm acesso a nada, não tem telefone. A gente já olha, a gente já começa a desconfiar de alguma coisa. Porque já não é pais, são pais? Não são pais. São namorados, são esposos, não tem um last name. Então, assim, a gente já começa... São vários stepzinhos que a gente observa, porque o seu corpo vai falar em algum momento sobre você. Você vai cair numa mentira e uma contradição. Para imigração é isso. Você não pode se contradizer com nada. Não existe, porque se não é mentira, é verdade. Pronto, é preto, é branco. Essa semana eu tava vendo um podcast, inclusive, de um pessoal. Era o podcast do Flow. E tava aquele cara lá que ele faz leitura corporal, não sei o quê, que ele ajuda nos casos de crime e tudo mais. Aí ele tava falando que uma das técnicas que eles mais usam é assim, tô aqui com você e eu te faço 3 perguntas que eu tenho certeza que você vai responder a verdade. E aí na 4ª pergunta eu te faço uma pergunta que eu quero saber se tu vai responder a verdade ou não. E o teu cérebro, nesse caso, já está condicionado a responder a verdade, porque não tem problema nenhum responder a verdade, que na 4ª pergunta que ele sabe, que eu sei que tu vai mentir, tu solta a verdade sem querer e corrige na hora pra verdade. Isso eles usam muito nos aeroportos também. Mas a gente faz 5. A gente faz 5 perguntas. Tá vendo? Então, assim, é muito... Só coisas... básicas. São Quantos coisas... anos você tem? Pra vocês, eu pra falo pra nome, nós cidade. mesmo. Assim, pra nós, a gente diz assim que é coisa básica, mas não é. Não é coisa básica, vamos supor. Quando você entra aqui dentro, e geralmente isso acontece em Guarulhos, foi você que fez sua mala? O tempo todo você ficou sozinho, você foi no banheiro, você deixou sua mala lá de fora, porque você vai passar por uma investigação ali. Até aqui, até agora, a gente consegue resolver. Se tiver merda aqui dentro, mas você passou pra lá, a gente não consegue te ajudar mais. Então, assim, são coisas... A gente fala em questão de droga quando é isso, né? Eu falo, não se preocupa, eu que fiz a minha mala, eu sou funcionário, então não tem problema. Mas eu respeito, porque são perguntas que têm que ser feitas, é o serviço da pessoa, então não tem problema, né? E... Calma, pera. É porque eu perdi aqui. Eu te fiz uma pergunta, você respondeu e a gente voltou pro negócio do aeroporto. Então não tem nada a ver. Assim, do mito? Não, pra mim é mito. É mito. Pra mim é rádio peão, fake aí, porque pra mim não interessa. Você que tá com essa ideia aí de casar. É porque essa semana eu descobri que tem um amigo nosso Puta merda. que se casou com um outro rapaz que eu não quero... Lógico que eu não vou falar o nome, até porque ele é casado com uma mulher. Ele casou com um homem. Porque falou que é mais fácil. I'm not sure. Não acredito. Eu não acho que Eu é, acredito cara. que é uma... É tão delicado falar sobre isso, porque tudo que você envolva algo que você não vai... Você vai ter que rebolar muito e é um processo longo, né? Não é algo de 3 meses. Cara, e mentir nesse aspecto é muito pior, porque o cara Eu tenho vai muito mentir medo. pra algo Muito sério. que não é, pô. Que é muito difícil. É uma sério. mentira E pesada. se ele pede pra dar um beijo no cara ali na hora? Não, isso é o de menos. Eles não fazem isso. Eu sei que eles não fazem isso. Mas assim, eu acho Mas acho que isso aí é o de menos. Sabe por que acontece? A mesma coisa. Aí eu e você, numa porra de uma entrevista, você vai fingir uma coisa que você não é, velho. É muito ruim. Cara, não tem como. E eu digo, porque, meninos, você sabe por que eu digo? Porque não é algo que é rapidinho. Um processo de imigração não é um processo de 3, 6 meses. É no mínimo 4 anos. Se não der problema, Se né? não der problema. Se for rápido e não der problema, é no mínimo que... É 2 para você fazer o primeiro. É no mínimo 4 anos e meio, 5 anos. Então, tem que ser uma mentira muito longa. Muito longa. E acontece muita coisa em 5 anos. Se for mentira, você tem que sustentar uma coisa por 5 anos. É muito delicado. A gente É vê o muito tempo delicado. inteiro gente que pagou pra fazer casamento, o famoso casamento fake, né? E
deu problema entre as partes, sim, teve um sim. disagreement Sim, ali, yeah. e o cara falou, não dá mais. Eu conheço Se gente que é. casou com o cara é meio maluco, tava gastando o dinheiro dela que não era pra gastar. Ou Aí o aquela cara história arrumou uma de, namorada, e a vai- namorada tá falando, eu quero que você separe dela agora porque eu quero casar com você. ou que não é pra cara, pipocar e agora já quer que ixi, pipoque. não, é uma coisa Né? em cima da Não, outra. É E principalmente muito. porque é muito tempo. Acontece muita coisa em 4, 5 anos. Verdade. Não é um processozinho de 3 meses ali, 6 meses, 1 ano ali que você consegue e tal. A gente tá falando de 5 anos, é muito tempo. Sabe? Então, assim, você ter que provar isso tudo por papéis, documentos, e principalmente porque eu sempre falo isso, vai ser bem chave o que eu vou dizer agora, a gente trabalha com 2 coisas nesse país, com first name e last name. Se eu bati o seu nome aqui, o nosso computador não faz isso, mas o FBI e o TSA faz. Eu sei exatamente o dia que você saiu, o dia que você voltou, quantos países você já visitou, quanto que você... E olha que eu não tô falando de imigração, tô falando o FBI é um órgão que é junto com a imigração, né? Mas a imigração ele é um órgão separado e o FBI a gente fala que eles são brothers, né? E o TSA... USCIS, Homeland Security. E FBI. eles englobam tudo como o FBI, porque o FBI passa por eles, passou por tudo, né? Então, quando nada tira o seu fingerprint. Eu posso assinar por você, mas o seu fingerprint, não existe outro fingerprint de vocês. Botou o dedão lá e Acabou, já sabe. sabe? Aí o que a gente fala? A gente fala pelo quê? Pelo primeiro e pelo segundo nome. E pelo nome da mãe. Você pode colocar outro last name em um papel ou em outro, Mas mas o nome da sua mãe vai é um mudar. só. Então, quando isso acontece, tipo assim, do cara já é casado, isso e aquilo, tá, esse cara era casado no Brasil, esse cara não era casado, era divorciado, nunca teve filho, tá, não tem problema. Se ele entrou aqui, ele entrou com a mulher, ele separou da mulher. Justamente. Não é isso? Quando as pessoas entraram nesse voo no dia, então a gente tem controle disso de tudo, tá? Se a gente tem, eles também têm. Então, onde eu falo, você vai mentir sobre isso, é uma mentira muito bacana, é muito Quero te fazer uma sério. pergunta que é uma dúvida que a gente tem. Nós já falamos disso várias vezes. Quem informa que... A companhia informa também se a pessoa embarcou ou não quando ela está voltando? Por exemplo, o cara comprou a passagem para 3 meses e ele não embarcou e ficou. A companhia aérea, ela informa... Você falou não voltou? Não voltou pro Brasil. Não, a gente não informa. A gente só informa se você tiver problemas e aí o FBI ir atrás da companhia para saber quando você entrou pelo seu I-94 form. Mas só se você fizer problema, só se você fizer merda. A gente tinha uma dúvida, né? Que, será que a companhia é a companhia que informa que Não. você saiu? Não. Não tem nada a ver, Não né? tem. Só se você fizer uma merda, vamos supor, você bateu o carro, atropelou uma menina e fugiu. Mas eles sabem a placa do seu nome, sabem você. Aí eles vão querer saber quem é você. Aí vão lá no sistema das companhias do aeroporto. Aí a gente consegue ver que dia que você entrou. Aí que a gente consegue ver. Mas se você ficou, se você passou dos 6 meses, aí não tem acesso. Top. Era uma dúvida, né, Joe? Esses dias a gente falou de alguém, né? Que foi a companhia que avisou que ela ficou mais de 6 meses. Eu acho que não. E teve um outro caso também de uma menina que ela é de Brasília, ela saiu de Brasília e foi para São Paulo. De São Paulo ela ia pegar o voo para cá. Só que lá em São Paulo a companhia parou ela e falou: mas da última vez que você foi para os Estados Unidos, você overstay. Isso. Você ficou mais do que 6 meses. Pode acontecer. A gente não vai te liberar para ir. Foi. Então acontecer. as companhias têm um Eles acesso têm um ao acesso, tempo que você ficou. Tem, aham. Falou isso até porque, quando você chegar lá, acho que até para poupar dela chegar e ela ia bater, Tempo, eles iam ter que transtorno, voltar mas ela. com certeza ela deve ter feito algo mais além da permanência. Pode ter acontecido que ela deve ter feito um outro agravante de alguma coisa. Porque quando a gente vem pra cá, principalmente quando o caso da pandemia, foi o quê? Naquela época, uns 3 anos atrás, só vinha quem tinha American Passport e Green Card. Quem não tinha, não embarcava de maneira nenhuma. Então, aí, principalmente depois da pandemia, mudou muita coisa. Sobre segurança, essas coisas assim. Principalmente por conta disso. E eu achei engraçado esses dias. Eu acho que até eu morri de rir depois que eu vi isso. A gente vai sediar a Copa, né? A próxima Copa vai ser aqui.
E aí todo mundo super feliz, né? Postando lá que não, nossa, vai estar super fácil tirar o visto americano agora, tal. Eu falei, não pense isso. Você vai assistir lá no Não México pense e no porque Canadá. nós somos um dos países que tem mais medo de ataque terrorista do mundo. E os olhos do mundo vai estar voltado para cá. Exatamente. Vai estar pior. Então, assim, não pense você, porque, ai, beleza, vou lá tirar meu visto agora, porque eu vou fechar a Copa, que vai estar super fácil tirar o visto. Não é. Não pense assim, porque, principalmente por causa de ataque terrorista. Você sabe que eu não tinha nem pensado nessa questão da Copa, porque todo mundo que eu converso a respeito de tirar visto por agora tá dizendo que só tá conseguindo agendar para 2024. Tá muito longo, tá bem longo. Tem as uma, entrevistas. então, acho que tem 399 dias. Aí, cara. Pra fazer um... Agora, claro, né? Se você ficar entrando durante a madrugada, entrando várias vezes no dia, tem aquelas pessoas que desistem, fazem um agendamento na perspectiva do passaporte sair. Por exemplo, o cara vai lá, não consegue, cai o agendamento. Ou a pessoa não foi, a pessoa não entregou no primeiro dia e já cai o agendamento no dia. Então tá abrindo vaga. Mas assim, você tem que ficar entrando. Tem que pesquisar mesmo. Você tem que entrar toda hora, porque sim. você imagina, tá todo mundo desesperado Uau. querendo Valtinho, demitir visto. Yeah. tem mais uma dica aí pra dar pra quem tá querendo Achando que Olha, se aventurar no Eu digo sonho assim, americano? a primeira coisa que eu digo é pesquisa direitinho para saber qual estado você vai, quando você vai vir, quanto tempo você quer ficar e, principalmente, estude pelo menos um pouquinho, sabe? No Brasil tem professores muito bons, Então, assim, se dedica um pouco para você aprender pelo menos um pouco eu vou dizer o básico, é até chato falar o básico. O que é o básico? Não tem como falar de básico em questão de estudar, mas para você saber pelo menos se comunicar um pouco, sabe? Porque você tem que se comunicar, não dá para você depender das pessoas o tempo inteiro, né? E realmente entender para qual estado você vai, estude um pouquinho para saber qual é o estado que você vai. Eu gosto muito, tem gente que gosta muito da Flórida, porque na Flórida não faz tanto frio quanto os outros estados, mas como que é a questão financeira de Flórida? Muito bem, bacana, vamos voltar lá na Califórnia. A Califórnia é um estado maravilhoso, só que já é muito caro a questão da moradia. Então, assim, é isso que eu digo, pesquise, estude com fontes seguras, é isso que eu falo, não vai acreditando em tudo quanto é vídeo que a gente vê de maravilhas, né, no USA, né, mas se estude, mesmo veja para qual estado você quer ir, né, e que realmente o que você vai poder fazer, quanto tempo que você vai estar disposto a entrar, ou se você vai vir só mesmo conhecer, ver como é que essa dica que eu dou para todo mundo, venha, veja com os seus olhos como que funciona, e aí sim você tome as suas decisões para saber como que vai ser. Cool. Grande Walter, é isso aí. Obrigado aí, Volta pô. Linhares, meu amigo. Obrigado. A gente aqui tem assunto até varar a madrugada dentro, né? A gente teve muitas, Dentro, né? a gente Vazar teve conversas dentro. muito boas aqui. E o Valtinho, cara, é um dos que eu sinto que O Leandro sempre falou tem que muito ter bem de você. episódio 2 e 3. É de verdade, sério mesmo. Obrigado. Eu fico muito feliz mesmo pelo convite, por estar aqui dividindo essas experiências. Assim, a gente continua aprendendo todo dia, né? Todo dia a gente aprende coisas novas todos os dias, né? Então, eu acho que esse é o bacana do conhecimento, né? Porque cada dia você aprende um pouquinho e está aberto a novas experiências todos os dias, né? Então, a gente está aqui para aprender, crescer, cair de novo, aprender de novo. Isso aí, cara. Parabéns. Obrigado. Pela tua perseverança, pelo seu mindset, que é bem legal essa coisa assim de você ter um foco e correr atrás. E não é tanta gente que vem pra cá e tem isso. A maioria quer vir ganhar o dólar e só pensa no dólar. E você não, você quis estudar, você quis correr atrás, você quis trabalhar para uma empresa americana. E, cara, você é um vencedor, mano. E com essa Obrigado. vibe positiva, ele é um cara carismático pra caramba. Obrigado. Falei que o cara era bom, meu. Falei que o cara era bom, meu. Obrigado. Se você tá assistindo esse vídeo até agora. Tá vendo aqui, ó, do lado esquerdo aqui da tela, aqui, ó. Tem um botãozinho aqui que se chama Thumbs Up. Dá um like no vídeo, dá um gostei. Galera, a gente precisa dessa ajuda de vocês aí, né? Do teu lado aqui embaixo aqui tem o que tá escrito aí? Compartilhar. E Compartilhar, curtir, o que mais? subscribe. E subscribe. É Yeah. o
Se inscreva. Yeah. Se inscreva no canal, dá um like, deixa o seu comentário se você gostou. Você pode também deixar o comentário aí e dizer pra gente o que você quer ouvir nos próximos episódios aqui do Chega Aí Joe Podcast. Obrigado a todos por abrir as portas, ligarem o som dos carros. Enfim, galera, a gente conta com o apoio de vocês sempre. Nós estamos também no Spotify, Apple Podcasts. Se você não tiver tempo para assistir no YouTube, mas a gente prefere que você assista no YouTube, tá? Obrigado, galera. Um abraço a todos. Até a próxima. Beijo. Até.